dessa forma se elas, nessa consideração, estiverem mal protegidas contra ataques de drones ucranianos ou de quem quer que seja. Esses poderes especiais, estabelecidos em um decreto, vão permitir que o Estado assuma a administração temporária dessas instalações. E aí, claro, com a preocupação de que ataques de drones possam pegar áreas como refinarias, entre outras coisas. Mesmo estando explícito que seria algo temporário, os ministros do Putin foram aos jornais para negarem que haja um processo, ou que esteja aberto um processo de estatização dessas empresas, né? Disseram que não é isso, que seria uma intervenção temporária. Agora, é meio esquisito, porque, em tese, cabe ao Estado essa proteção, né, Ronald? Você não pode exigir que uma empresa, de repente, tenha um sistema militar de defesa contra drones, né? Esse é um papel do Estado, porque há uma guerra, então o Estado é que deve proteger a infraestrutura pública, mas também as empresas em solo russo, né? Exigir que essas empresas tenham capacidade de defesa militar é quase impossível que isso ocorra, então provavelmente muitas empresas ficarão, ainda que temporariamente, nas mãos do Estado. Uma notícia que saiu aqui nas últimas horas: o Broad Institute afirmou hoje que está em contato com a equipe do Lito Souza. A gente tem acompanhado ao longo das últimas semanas, dos últimos dias, de maneira mais intensa, aquilo que está acontecendo com o Lito, que foi diagnosticado com uma síndrome raríssima e que provoca uma perda de movimentos, de compreensão, de fala, de movimentos, de tudo. A esposa do Lito tem feito diariamente intervenções nas redes sociais, pedindo apoio. O que eles pedem é simplesmente uma oportunidade de estudos experimentais para tratar disso, para tratar dessa síndrome, que é a síndrome Creutzfeldt-Jakob. E aí veio a informação desse Broad Institute, que está em contato com toda a galera que cuida das coisas do Lito, da família dele, para que ele seja incluído num tratamento experimental. E isso é o relógio contando, porque todos os dias tem segundo a esposa do Lito, é uma perda significativa daquilo que ele conquistou, daquilo que ele tem como estado normal. E que não tem volta, né? E que não tem volta. Segundo as próprias informações dela, não tem volta, não consegue. Aquilo que perdeu. É para tentar, de alguma forma, o que a Mila fala, a Mila Seidel fala, é que aquilo que foi perdido e não vai voltar. É a perspectiva de estancar a evolução da doença, dessa raríssima doença e que atingiu ele. E a gente vai acompanhando aqui, né, Zaidão? O Lito já foi nosso entrevistado em outras vezes, né, em outras oportunidades, falando sobre eventos da aviação que aconteceram e que, lamentavelmente, a gente noticiou aqui e teve o Lito como especialista para tentar colocar luz sobre o que teria acontecido. Você deve estar acompanhando aí de longe também toda uma mobilização para tentar dar ao Lito a oportunidade de um tratamento alternativo. Inclusive, Ronald, essa notícia que você traz agora é muito importante, porque eu havia visto há pouco uma declaração da esposa dele dizendo que aquelas entrevistas, né, que eles estavam esperando, contando, exatamente para ter acesso a um tratamento experimental, alternativo, que elas estavam todas fechadas, né? Porque não havia vagas para essas entrevistas. Então, tomara essa oportunidade seja real, né? Pelo menos uma tentativa, uma manutenção de esperança, né, Ronald? Isso, manutenção da esperança. É isso que a família tanto ambiciona, e todo mundo que está acostumado a acompanhar o material que o Lito produz e oferece para as pessoas, né? Principalmente no YouTube, lá no Aviões e Músicas, que é uma criação dele, da esposa, da equipe dele, que ele tem a oportunidade de ser estudado e que, quem sabe, um benefício possa pintar na vida dele. É isso que todos desejamos. Zaidan, Manuel, um abraço para os amigos. Amanhã estamos de volta aqui.
Tem muito futebol aqui. Tem futebol. Hoje tem clássico no Mineirão. Abraço, Ronald. Abraço, Clara. Até amanhã. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center. O auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h02 está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate. E se na sua região está chovendo, compartilhe informação. Trânsito carregadíssimo aqui nas rodovias. Anhanguera, Dom Pedro e também a Magalhães Teixeira. Se tiver queda de árvore, qualquer informação que você queira compartilhar, 97102-1493. 97102-1493 é o nosso WhatsApp, serve também, claro, para você participar do Fala Galera. Você enxerga o adiamento da Assembleia de ontem como algo positivo ou negativo? Opine 97102-1493. Com Humberto Louser no comando, o Guarani passa a ser favorito contra o Brusque. Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio. Ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte. Marcada por confusões, a Assembleia para a votação da SAF é adiada. Presidente do Conselho Deliberativo, José Armando Abdala Júnior, decidiu adiar a Assembleia após recebimento de uma liminar da Justiça. Elenco da Ponte se reapresenta amanhã de olho no duelo contra o vice-lanterna América Mineiro. Macaca volta a campo no domingo às 4 horas da tarde
lá em Belo Horizonte. Após cumprirem suspensão, Miguel e Sérgio Palácios voltam a ficar à disposição de Márcio Zanardi. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Advogado defende que liminar não suspendeu a Assembleia e explica motivo do adiamento da SAF. Pautas do Guarani. Humberto Louser foi apresentado oficialmente agora há pouco no Brinco de Ouro. Já já, você confere aqui no Esporte em Debate os principais trechos da entrevista do novo treinador do Guarani. Humberto Louser ainda tem mais 3 sessões de treinamento antes da decisão de sábado contra o Brusque. Carlos Frontini, executivo de futebol do Guarani, confirma salários ainda atrasados e acordo por rescisão de Diego Torres. Diretoria coloca ingressos a partir de R$10 e mobiliza a torcida para a partida contra o Brusque. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Acerto com Louser tem redução salarial, possível renovação e participação de Graziano. Saiba os bastidores. E tem as notícias do dia. Não são notícias que têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Diretoria do Corinthians negocia a venda de André ao Nottingham Forest da Inglaterra. Os clubes estão conversando e trocando propostas pelo volante de 20 anos, mas ainda sem uma formalização. Nesse momento, André está no departamento médico se recuperando de uma lesão de grau 2 na coxa direita. Pauta 2. Com nova regra do fair play financeiro no futebol brasileiro, o Grêmio sofre primeiro transfer ban preventivo. Essa medida foi tomada pela Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol, órgão criado pela CBF para aplicar as regras do fair play financeiro. Agora, na prática, para fazer novas contratações, o Grêmio precisa de uma autorização prévia da agência. Pauta 3. Mesmo com um contrato renovado, Robinho Júnior completa um mês sem jogar e fica, entre aspas, esquecido no Santos. Atacante de 18 anos assinou renovação em abril, com um salário que coloca entre os mais bem pagos do elenco alvinegro. A última vez que o jogador entrou em campo foi no dia 21 de julho, pela Copa Sul-Americana. Pautas, notícias não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas e coloca no programa de hoje a sua opinião. 17:08, Pedro Piscinato. E os seus destaques iniciais. Oi, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, para todo mundo que tá ligado aqui no Esporte em Debate. Destaque inicial pelo lado da Macaca. Ontem eu estive presente no estádio Moisés Lucarelli, acompanhando meio que à distância, meio que próximo à Assembleia, que foi adiada pelo presidente do Conselho Deliberativo, o José Armando Abdala Júnior. Eu estava lá no estádio Moisés Lucarelli e daqui a pouco, dentro do noticiário da Macaca, vou trazer todos os detalhes do que aconteceu no Majestoso. Pelo lado do Guarani, o técnico Humberto Louser foi apresentado oficialmente na tarde desta terça-feira. Falou pela primeira vez nesta que é a terceira passagem do treinador no comando técnico do Guarani. E daqui a pouco o Breno Beretta, que esteve presente no Brinco de Ouro, vai trazer todos os detalhes e as principais falas de Humberto Louser, novo treinador do Bugre. 17:09, Esporte em Debate, mesa de áudio, Elton Grimaldi. Ele que manda o som
para todas as plataformas digitais e também para o FM 85,7. No Switcher, hoje também o Elton Grimaldi faz o corte da imagem e coloca no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí pra gente um like, manda aí um joinha. E você que ainda não é assinante do canal, então seja, não paga nada e você nos ajuda a fortalecer o canal da Rádio Bandeirantes no YouTube. E você também pode me ajudar lá no meu canal fazendo a inscrição no youtube.com/Portal Carlos Batista, o portal que tem as principais notícias de Guarani, Ponte e Guarani. Muito obrigado, viu, pela sua participação, pela sua colaboração. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center. O auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Atenção, clientes de Campinas, a loja Rocha Autopeças do bairro Vila Nova está agora em novo endereço, a apenas 100 metros da antiga loja, na rua Dr. Buarque de Macedo, 431. Um novo espaço, mais amplo e moderno, com estacionamento no subsolo para melhor te atender. Rocha Autopeças, agora em novo endereço, no Vila Nova, em Campinas. Aproveite em agosto a promoção na H+ Beni Center. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Dr. Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária. No ar, Campinas em ação. Estão abertas as inscrições para a 4ª edição das Campíadas, a Olimpíada Esportiva para a população com 50 anos ou mais. O evento acontece em outubro e conta com disputas de atletismo, damas, tênis de mesa e xadrez. Mais do que uma competição, as Campíadas fortalecem o convívio social e ajudam a descobrir talentos para representar a cidade nos jogos da melhor idade. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 30 de setembro. Podem participar pessoas com 50 anos completos ou a completar ainda este ano. É permitido disputar mais de uma modalidade e os 3 primeiros colocados levam uma medalha para casa. Acesse campinas.sp.gov.br/Campíadas e garanta sua vaga. Mostre que o esporte e a saúde não tem idade. É esporte, é qualidade de vida, é da Prefeitura de Campinas. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 17h14, Esporte em Debate até 19h30. No ponto 10, pizzaria e restaurante tem sempre uma promoção imperdível para você aproveitar. E neste mês de agosto está valendo caipirinha, pinga e limão, só R$ 11,90. Cerveja 600 ml a partir de R$ 12,00. E na compra de qualquer pizza do cardápio para consumo no ponto 10, uma garrafa de vinho de 750 ml sai
por apenas R$ 60. Marca a combinar lá no restaurante. Então marque o seu happy hour com o pessoal da empresa, pessoal do futebol, com a sua galera. Marque o happy hour no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Você vai adorar. Chega mais que o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante te espera todas as noites de terça a sábado. Confirme a promoção com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Chame pelo WhatsApp 97410 6068. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião, bem ali na região central de Campinas. E tem estacionamento em frente para facilitar para você. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. 17:16. Vamos falar da Ponte Preta. Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, ainda repercutindo tudo o que aconteceu na Assembleia Geral Extraordinária que estava marcada para acontecer ontem, dia 24 de agosto de 2026, os conselheiros da Ponte Preta votariam sim ou não para a constituição de uma SAF no clube, mas poucos minutos antes, ou melhor, quando estava prestes a começar essa assembleia, chegou uma liminar da Justiça que, após conversa entre os membros ali da Ponte Preta, o presidente do Conselho Deliberativo, José Armando Abdala Júnior, o diretor jurídico, doutor José Henrique Spessi, ficou decidido que essa assembleia seria adiada. Primeiro, vamos ouvir as palavras do doutor José Henrique Spessi, explicando o motivo desse adiamento da assembleia. Boa tarde a todos. Na verdade, a decisão é do presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Armando Abdala. Por outro lado, eu, como diretor jurídico, nesta ação, a Associação Atlética Ponte Preta, que é a requerida, a RE. Então, solicitamos, ele solicitou que a gente fizesse uma análise das determinações havidas nessa liminar, que chegou durante o início da Assembleia. Ela ainda não havia sido instalada, quando então advogados autores, que são alguns associados da própria Ponte Preta, conseguiram a decisão liminar, em que nesta ação, além de vários pedidos, um deles era inclusive para suspender a Assembleia Geral, essa orientação, esse pedido não foi acolhido, mas a juíza concedeu, a pedido desses autores, algumas obrigações de caráter operacional, logístico, por exemplo, que um tabelião acompanhasse todos os trabalhos e registrasse uma ata notarial com vários detalhes individuais de cada associado que estaria votando, e outras obrigações. E nós, obviamente, não estávamos aguardando uma decisão dessa natureza. O clube não se preparou do ponto de vista logístico, operacional, são muitos associados, o salão ele comporta todo mundo, mas em condições para dar mais fluidez a uma assembleia dessa natureza, não para se cumprir esses detalhes operacionais logísticos, de forma que, se fosse a decisão de continuar a Assembleia, isso seria praticamente impossível hoje. Então, até conjuntamente com advogados autores, que nos reunimos, eu pela Ponte Preta, o advogados autores e o presidente do Conselho, foi basicamente um encaminhamento, quase que um consenso, de que por prudência e até para atender efetivamente as obrigações que a liminar determinou, o presidente do Conselho, o Dr. Abdala, então entendeu por bem postergar a data da Assembleia,
para que o clube venha se preparar do ponto de vista operacional, logístico, exatamente para fazer cumprir rigorosamente a Assembleia. Batista, então nós ouvimos aí a palavra do Dr. José Henrique Spessi, diretor jurídico da Ponte Preta, que estava presente no Salão Nobre do Moisés Lucarelli, e o nosso contato nesse momento aqui no Esporte em Debate 1720 é com o Dr. Ricardo Rondino. Ele é o advogado que representa aí o grupo de 7 conselheiros da Ponte Preta que entraram com essa ação na Justiça. Ricardo, primeiramente, boa tarde. Prazer estar falando com você e obrigado por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. Boa tarde, Piscinato. É um prazer estar falando com você e com os ouvintes da Rádio Bandeirantes Campinas. Doutor, o doutor José Henrique Spessi, assim que foi decidido o adiamento dessa Assembleia, concedeu essa entrevista coletiva que os ouvintes ouviram aqui na Rádio Bandeirantes, deixou bem claro que nessa liminar que foi entregue ali naquele momento não estava obrigando ou pedindo que a Assembleia fosse cancelada ou adiada, mas essa liminar fazia algumas exigências para que a Assembleia seguisse normalmente. E aí o que foi passado pelo Dr. José Henrique Spessi é que a Ponte Preta naquele momento não conseguiria atender essas exigências e aí quase que um consenso foi decidido o adiamento. Mas, mesmo assim, muitos torcedores ainda estão com dúvidas. A gente vê nas redes sociais, nós recebemos mensagens aqui de torcedores que estão acreditando que essa liminar buscava aí cancelar ou suspender essa Assembleia. Não é isso, né? Gostaria que você esclarecesse exatamente o motivo, o que estava ali nessa liminar e o que precisaria ser feito para que essa Assembleia seguisse normalmente ontem. Perfeito, Piscinato, e agradeço muito a oportunidade de esclarecer para os ouvintes da Rádio Bandeirantes em relação a esses processos que tramitaram no dia de ontem, né, perante a Sexta Vara Civil da cidade de Campinas, e que, por consequência, foram levados aí ao conhecimento do presidente do Conselho Deliberativo da Ponte Preta e do Dr. Spessi como diretor jurídico da associação, né? O primeiro ponto de esclarecimento é que a liminar não buscava em momento algum suspender a Assembleia Geral da SAF. O que a liminar buscava obter e foi obtido era garantir a transparência desta Assembleia, garantir que todos os atos que fossem ali perpetrados estivessem devidamente registrados, né, através de uma ata notarial, e que isso pudesse depois ser avaliado à luz de outros processos judiciais que transitam na justiça atualmente e que questionam a habilidade, né, o colégio eleitoral da Ponte Preta, né? Existem questionamentos judiciais sobre a capacidade de votos de todos os conselheiros que estão ali, que compõem hoje o quadro associativo da Associação Atlética Ponte Preta. Então, a liminar buscava unicamente conferir transparência a esse procedimento para garantir que, se a decisão da Assembleia fosse pela constituição da SAF, que essa decisão fosse tomada por quem tem capacidade para tanto nos termos do Estatuto do clube, né? Então foi uma medida de transparência, né? E para garantir que esses registros ficassem preservados. Não teve nenhum pedido para a suspensão da Assembleia Geral. Inclusive a juíza expressamente determina, né, na liminar, que a Assembleia seguisse o seu trâmite normal na data que foi publicada pelo clube. A decisão de postergar a Assembleia foi tomada pelo presidente do Conselho Deliberativo, o Dr. Abdala, em consulta com o Dr. Spessi e também em consulta com o primeiro vice-presidente do time, senhor Eberlin. Tá? Em momento algum, os meus clientes quiseram atrapalhar o processo de aprovação
da Constituição. Eles só gostariam de saber, né, como qualquer pessoa que tem zelo por um clube de 126 anos, gostariam de saber que as pessoas que estavam lá estavam de fato habilitadas a tomar essa decisão em nome da Associação Atlética. Então foi esse o objeto da liminar, foi isso que foi concedido, né? E foi esse o encaminhamento que foi dado, e repito, exclusivamente por decisão do Conselho Deliberativo da Ponte Preta. Ô doutor, você disse que um dos pedidos era justamente fiscalizar os conselheiros que votariam, e na entrevista coletiva concedida pelo doutor José Henrique Spessi, ele cita a presença de um tabelião para registrar uma ata. Eu tive acesso a um dos documentos que diz também que eles pediam que fosse gravado um audiovisual de toda a Assembleia. Gostaria que o senhor deixasse bem claro, assim, de forma até objetiva, quais os pontos foram exigidos nessa liminar. O senhor já respondeu, mas os outros pontos que foram pedidos também pelos clientes do senhor. Pois não, nós pedimos a gravação em audiovisual da totalidade dos eventos que ocorreriam na Assembleia. Esse pedido foi autorizado pela juíza da sexta vara. Nós, quando chegamos à reunião, estávamos já acompanhados, né, de dois profissionais, né, que iriam fazer a gravação. Como a Assembleia acabou não sendo instalada, né, ela foi postergada, não houve necessidade de realizar qualquer gravação neste primeiro momento. Se num segundo momento a Assembleia for reagendada, nós certamente iremos gravar a totalidade dos acontecimentos que ocorrerão durante a Assembleia. Então essa foi uma autorização judicial, um dos pontos. O segundo ponto foi autorizar que um notário, né, um tabelião de notas, que é um profissional auxiliar da justiça e que tem, né, fé pública, ou seja, o que ele certifica tem validade perante todos nós, né, por força da legislação. A juíza autorizou que ele acompanhasse a todas as deliberações e que, ao final dos procedimentos, lavrasse uma ata, né, que possui fé pública, relatando, na opinião dele, que é uma opinião independente, não é uma opinião nem dos autores da ação e nem da Ponte Preta, e em relação a tudo que aconteceria nesta Assembleia Geral, tá? Este profissional do tabelião de notas também estava me acompanhando ontem na entrega da liminar, e o que eu posso dizer agora, neste momento, é que a entrada dele na antessala do Salão Nobre, em que foi entregue a liminar nas mãos do doutor Spessi, ele não foi autorizado a entrar comigo, entrou apenas eu, como advogado, né, dos autores, e aí, inclusive, o doutor Spessi cita aí a nossa conversa, né, dizendo que haveria eventualmente um consenso. Na verdade, o que aconteceu foi uma discussão associativa, né, entre o doutor Abdala, doutor Spessi e Marcos Eberlin, em relação à suspensão do pleito, tá? Eu, como advogado dos autores, eu, como não parte dessa associação, não tinha palavra nesta reunião, estava apenas ali para cumprir o meu papel de entregar a liminar. Mas, nesta antessala, o profissional, o notário, não foi permitida a entrada do notário. Então, creio eu, ainda não recebi essa documentação, mas creio eu que ele irá certificar essa proibição no material dele, e nós iremos entregar isso, então, em juízo, para documentar os acontecimentos de ontem. Batista, doutor Ricardo Rondino ao vivo com a gente no Esporte em Debate. Bom, muito obrigado pela atenção, pela entrevista ao doutor Ricardo Rondino. E antes de fazer a minha pergunta, deixa eu só trazer aqui para nossa entrevista Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman, o Tigrão. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde.
Boa tarde, Batista. Boa tarde, amigos do nosso Esporte em Debate. Muito obrigado ao doutor Ricardo Rondino por estar nos atendendo. E a minha pergunta, ela tem duas partes, duas vertentes. A primeira delas, o fato do tabelião ter sido impedido de adentrar ao Salão Nobre, na sua opinião, caracteriza um descumprimento de uma determinação judicial? Essa é a primeira. Na sua opinião. A segunda, entre as atribuições a ele determinadas na liminar pela magistrada, estava também uma auditoria dos conselheiros com direito a voto para ver se todos estavam habilitados, adimplentes e regularmente inscritos e aptos a votar. Esse tabelião iria fazer esse tipo de auditoria antes de que os votos fossem expressados? Essa é a segunda parte. E se o senhor acredita, como é uma decisão provisória, sem julgamento de mérito, é apenas o deferimento de um pedido de tutela antecipada de urgência, se o senhor acredita que essa liminar pode vir a ser cassada? Boa tarde, Tigrão. É um prazer falar contigo. Acompanho o seu trabalho, do Batista há um grande tempo, tenho muito respeito aí pelo trabalho de vocês dois. Prazer estar falando contigo aí pela primeira vez. Muito obrigado. Bom, vou responder. Foram 3 perguntas, né, Tigrão? Eu vou responder primeiro a terceira, que é mais simples, né? A questão da liminar. De fato, ela é uma decisão provisória, pode ser revista, né? Quem tem competência para revisar isso é o Tribunal de Justiça aqui na capital, tá? Então, a Ponte Preta tem aí o prazo dela para entrar com um recurso e, sim, eventualmente, essa decisão pode ser revista pelo Tribunal de Justiça. Claro que nós, como advogados dos autores, iremos atuar para que essa decisão seja mantida, até porque, Tigrão, ela só traz transparência e clareza para toda a comunidade pontepretana. Em momento algum a gente pede intervenção na Assembleia ou intervenção na matéria que será deliberada, a gente simplesmente pede transparência. Então, creio eu que a reversão desse pedido possa ser, vamos dizer assim, complexo do ponto de vista jurídico, mas isso aí é uma situação que a gente tem que avaliar à medida que ocorra, né? Então, temos que aguardar aí os próximos capítulos, que é, eventualmente, um recurso dos advogados da Ponte Preta. Tá? Essa é a primeira pergunta, né? Vou responder a segunda, também, que é mais direta, que é em relação ao trabalho que o notário faria de identificação dos associados. E para isso, para não usar um juridiquês, Tigrão, eu vou tentar usar aqui uma analogia, tá? Vamos dizer que a gente seja, vamos dizer que os donos da Rádio Bandeirantes desejam vender a rádio para um novo controlador, tá? Uma nova empresa está interessada em adquirir a Rádio Bandeirantes. Os acionistas da Rádio Bandeirantes, de acordo com o estatuto da rádio, precisam deliberar se essa venda é do interesse deles ou não, né? Afinal de contas, eles são os proprietários da rádio e teriam interesse em identificar se as condições do negócio são satisfatórias, se esse novo controlador traz vantagens comerciais e competitivas para a rádio que eles mesmos não conseguem mais trazer, se eles têm ali um know-how para tocar o negócio da rádio dali em diante e tudo mais, né? Então, são análises que um dono, né, de um negócio ou de qualquer negócio faria antes de autorizar a venda, né? Ou seja, essa pessoa que vai tomar essa decisão, ela obviamente tem que ser a dona dessa rádio, né? Ela não pode ser qualquer outra pessoa.
né? Imagine se eu entrasse lá, se fossem 300 donos da rádio, eu entrasse lá como uma pessoa que tem 1/300º da rádio. Eu tenho direito de votar? Eu não deveria ter, porque eu não sou dono de 1/300º da rádio. Então, essa analogia quer dizer o seguinte: no caso da Ponte Preta, que é uma associação civil sem fins lucrativos, quem faz o papel de dono são os associados, tá? E para você ser um associado da Associação Atlética Ponte Preta, você tem que preencher uma quantidade de requisitos mínimos que estão previstos no Estatuto do Clube, mais especificamente o artigo 43, tá? Então, o que o nosso colega cartorário iria realizar era verificar se cada uma daquelas pessoas que estavam no Salão Nobre Pedro Pinheiro, ontem, à final de tarde, estavam devidamente habilitados a votar em relação à transformação do departamento de futebol, ou a cisão do departamento de futebol em SAF. Tá? É um requisito de segurança para a Associação Atlética Ponte Preta, para a comunidade em geral, porque você, obviamente, não quer que uma decisão como essa seja tomada por alguém que não tem competência tanto. Então, foi basicamente isso que aconteceu, que aconteceria, né, caso a Assembleia Geral seguisse adiante. O notário iria perguntar para todos aqueles que estavam presentes qual que era a condição que ele estava, que o permitia estar lá, né? Se fosse como associado, que cumprisse as exigências do artigo 43, então ele estaria apto a voto. Então, o trabalho do notário seria dividir entre o público presente aqueles que tinham direito a voto e aqueles que não tinham direito a voto. Sim, era esse o trabalho que ele iria realizar e que nós esperamos que ele vá realizar quando essa Assembleia Geral for reagendada. Espero ter respondido essa segunda pergunta. Não sei se você quer interagir comigo. Mas doutor, só um detalhe. Não era uma Assembleia de Sócios, e sim uma Assembleia do Conselho Deliberativo. Não, se aplica a mesma regra, ele iria auditar se todos os conselheiros tinham direito a voto, se estavam adimplentes, ele tinha ferramenta para isso, de controle, para fazer esse tipo de auditoria ali, ao vivo, em loco, no momento da votação? Um esclarecimento importante, Tigão. Ontem, o que estava ocorrendo era uma Assembleia Geral, não era uma reunião do Conselho Deliberativo, são órgãos diferentes. Tá? O Conselho Deliberativo é um grupo societário menor, de aproximadamente 150 pessoas, que já tinha tomado a sua deliberação pela Constituição da SAF há algumas semanas atrás. Né? Então, eles estavam no passo seguinte, que é a aprovação pelos associados da Ponte Preta, que é um grupo aí, a gente não tem ao certo essa informação, porque, aliás, o Conselho Deliberativo não divulga, o que já é por si só uma obscuridade em relação ao processo, né? Porque, assim, para você saber qual que é o quórum de uma determinada votação, você precisa saber quantas pessoas estão habilitadas a votar naquilo. Nós não temos essa clareza, o Conselho Deliberativo não divulga essa informação publicamente, até peço aí a ajuda de vocês que estão, né, na rádio, que cobrem o Dr. Abdala em relação a essa informação, quantas pessoas estão habilitadas a votar atualmente como associados da Ponte Preta. Essas informações nós não temos. Nós temos uma estimativa, que seriam aproximadamente 600 a 700 pessoas. Tá? Então, o que o notário iria realizar naquele momento é um ato declaratório. Ele ia perguntar para cada um desses associados presentes se eles estavam aptos a votar e por quê. As respostas desses associados seriam registradas em ata, tá? Ele de forma alguma iria exigir documentos que comprovassem, por exemplo, a adimplência e a contribuição associativa de 2 anos. Ele não iria solicitar um documento, apresentação formal de um documento como esse. Seria um ato meramente declaratório. Então,
Tigrão, você é associado à Ponte Preta? Sou, sim, senhor. Tá bom, o senhor tem 2 anos de contribuição ininterrupta? Sim. Que forma que o senhor faz essas contribuições? Por boleto, dinheiro, Pix? Eu costumo fazer por boleto. Muito bem, então tá bom. Seu nome é Tigrão, seu CPF é o tal, tá aqui anotado. Próximo, vem o próximo e faz o mesmo procedimento. Então era esse o procedimento que seria adotado ontem, né, e que será adotado se a liminar ainda continuar de pé, né, da reunião, porque essa informação vai estar registrada, tá? Uma vez que ela está registrada, como eu disse, existe um outro processo judicial, e aqui eu não quero complicar aqui as explicações, mas existe um outro processo judicial em que essa questão da qualificação para votar e ser votado como associado da Ponte Preta está em andamento, tá? E existem bons indícios nesse processo de que existem problemas, né, no cadastro desses associados, tá? Então, as informações que serão colhidas pelo esse notário serão posteriormente cruzadas com as informações que estão neste outro processo. E aí sim nós vamos ter elementos para definir quem são os associados aptos a votar. Vou colocar aqui também nessa entrevista... Tinha a primeira pergunta. Não, só tinha a primeira com relação a um possível descumprimento de uma decisão judicial quando o cartorário, quando o tabelião foi impedido de adentrar ao recinto da votação. Perfeito. Essa é uma pergunta difícil, mas eu vou tentar colocar da melhor forma possível no momento em que eu estou agora. Eu não tenho ainda, né, em mãos a ata notarial que ele está produzindo, tá? Então, tudo que eu falar agora é basicamente a minha interpretação do que aconteceu, tá? Então, para a confirmação disso, Tigrão, eu preciso ter a ata notarial, eu não tenho na mão. Então, vou te dar a minha visão, né? Eu estava acompanhado desse profissional ontem na entrega da liminar. Me convidaram a adentrar a antessala do Salão Nobre, que é uma sala de reunião fechada, que fica encostada do Salão Nobre, né, uma sala de reunião como qualquer outra, de um escritório. Estavam ali presentes o doutor Abdala, o seu vice, 2 componentes da mesa diretora do Conselho Deliberativo, que me escapa o nome agora neste momento, o doutor Espécie, né? E entrando e saindo dessa reunião, o senhor Eberlin, tá? O normal, na minha opinião, na opinião de um advogado que estava ali cumprindo a sua função, o normal seria permitir que o cartorário me acompanhasse nesta antessala, porque ele estava lá para certificar, acompanhar todos os atos que ocorreriam e depois certificar em ata. Acontece que a segurança da Ponte Preta não permitiu o ingresso dele nesta antessala, somente permitiu o meu ingresso, tá? Então, na minha opinião, isso pode ser compreendido como um desrespeito à liminar da juíza, porque a juíza determinou que esse profissional acompanhasse todos os atos. Porém, para que isso seja de fato concretizado, primeiro eu preciso receber essa ata notarial, né? O cartorário, por livre e espontânea vontade dele, afinal de contas é um documento independente, precisa ter tido o mesmo entendimento que eu, certo? Porque é ele que está relatando os fatos. Então, se ele colocar dessa forma, que ele foi barrado de entrar na antessala, aí eu entendo sim que há um forte indício de descumprimento judicial, e aí, obviamente, nós iríamos juntar essa ata no processo, né, para conhecimento da doutora Raquel, que concedeu a liminar da data de ontem. Carlos Henrique, o Bate Pesado 2CH, um abraço para você, boa tarde. Um abraço, boa noite a todos. Doutor Ricardo, bem objetivo, quais são os próximos passos do grupo de vocês aí? Boa tarde, boa noite. Boa tarde, CH. Também aí um prazerzão falar com você, também acompanho o seu trabalho há muito tempo. Gosto muito aí do trabalho de vocês, no
o jornalismo e acompanho, inclusive, o seu trabalho no programa do meio-dia. É um hábito aqui na hora do almoço, como bom pontepretano. CH, olha, eu não posso antecipar para você os nossos próximos passos, tá? A gente, obviamente, que tem aí uma coordenação central, temos um grupo muito estruturado que está cuidando da parte jurídica dessa questão jurídica. Não sou só eu, tá? Temos outros escritórios envolvidos. É um grupo muito qualificado e é acostumado a lidar com esse tipo de questão societária e SAF, né? Eu, particularmente, a minha especialidade é direito societário e trabalho com fusões e aquisições, né? Então, temos aí comigo um grupo que trabalha, que milita, né, na área de contencioso e área esportiva. Então, a gente está num comitê jurídico assessorando esses conselheiros em relação aos direitos que eles têm em relação a esses movimentos da diretoria executiva de transformar o clube em SAF. É uma discussão plenamente válida, né? Eu acho que, democraticamente, cada um defende a sua posição, o seu entendimento. Então, assim, a gente, até por uma questão de não entregar aí o ouro para o adversário, a gente prefere não trazer agora os próximos passos, até porque esse tema ainda não se exauriu, né? Ontem foi apenas uma decisão preliminar, né? Pode eventualmente ser suspensa. A Assembleia não se realizou, então nada do que a gente gostaria de ter produzido de transparência e elementos de prova foi possível por conta da postergação da Assembleia. Então, estamos aqui, nesse momento aqui, refletindo sobre os acontecimentos, avaliando os cenários e vamos continuar atuando em prol desses autores e também no melhor interesse da Ponte Preta. Estamos conversando com o doutor Ricardo Rondino, que é o advogado de um grupo de opositores sobre a assembleia que não foi realizada na noite de ontem. Breno Beretta também participa aqui da nossa entrevista. Diz aí, bebê, boa tarde. Muito boa tarde, Batista. Boa tarde para todos que estão nos acompanhando. Eu gostaria de falar com o senhor o seguinte, né? Com relação a esses próximos passos, todo mundo fica preocupado, né? Dos dois lados, né? Existe alguma possibilidade de entendimento? Já houve alguma possibilidade de conversa com a atual situação da Ponte Preta? Porque a gente sabe, né? Uma briga política como essa só está fazendo mal para a Ponte Preta. Já houve alguma possibilidade de entendimento e de conversa para tentar resolver essa situação da melhor forma possível e não acabar prejudicando ainda mais a Ponte Preta? Um abraço para o senhor. Um abraço, bebê. Prazer falar com você também. Olha, eu acho que eu não sou pessoa mais qualificada para responder isso, porque a minha atuação é estritamente jurídica, tá? Eu acho que essa questão vocês precisariam direcionar aí para os meus clientes, né? Especialmente, na minha opinião, o doutor Eduardo Lacerda e o Ricardo Silva, né? Que são aí as duas lideranças mais presentes, né, nessa discussão. Em relação à SAF. Eu não tenho como te precisar se há algum contato com a atual diretoria, muito embora isso realmente fosse extremamente saudável e importante. Afinal de contas, estamos falando de um clube que tem 126 anos e que tem visões diferentes, né? A democracia é assim, né? A gente tem visão diferente sobre um determinado negócio, mas não quer dizer que ele seja um mau negócio, né? Então, eu acho sim que existe um espaço para composição, defendo a composição como uma forma mais efetiva de resolução de conflitos, né? Mas não posso dizer se houve ou não houve algum contato nesse sentido. O que eu posso afirmar é que ontem, no meu contato com o Dr. Spess, me coloquei à disposição
para tentar mediar essa situação, né, do ponto de vista jurídico, né, para que a gente consiga não prejudicar a Ponte Preta. Aqui, obviamente, ninguém quer prejudicar a Ponte Preta, todos são pontepretanos de 4 costados, que tem aí uma história com o clube, inclusive familiar, de gerações de pontepretanos, e que estão legitimamente preocupados com os rumos do clube e de tudo que tem acontecido, né? Não é só um problema da constituição da SAF, mas o momento do clube, a situação esportiva do clube, a falta de transparência. Então, é natural que essas pessoas que têm esse amor, essa vivência dentro do alvinegro campineiro tenham essa preocupação e tenham um legítimo interesse de defender o seu ponto de vista. Então, me coloquei à disposição do Dr. Spesse para a gente poder compor no que for possível juridicamente em prol da Ponte Preta, sempre pensando no melhor para a associação esportiva. Doutor Ricardo, 2 perguntas. Estamos conversando com o advogado que representou um grupo de torcedores da Ponte Preta, opositores, e que, consequentemente, levou a adiar a reunião, a Assembleia Geral de Sócios, de acordo com o edital publicado pela própria Ponte Preta na noite de ontem. A primeira pergunta em algum momento, foi encaminhado para a direção da Ponte, para o Conselho Deliberativo, estas exigências que, segundo eu dei uma lida, que constam no estatuto. Seria obrigação da Ponte. Mas o grupo de opositores encaminhou esse texto da ação liminar, que pediu que a Ponte providenciasse esses detalhes. Isso foi encaminhado com antecedência para que a Ponte Preta pudesse providenciar estes itens. É a primeira pergunta. Segunda pergunta, vocês estavam lá com um tabelião, porque a liminar pedia exatamente a presença de um tabelião, e assim como também com uma equipe de gravação. Agora, o senhor não entende que, veja, o órgão oficial da entidade é o Conselho Deliberativo. Então, para dar fé nesse negócio, não seria o Conselho Deliberativo que teria que contratar o tabelião e, consequentemente, contratar uma empresa que tenha lastro no mercado, ou seja, que tenha a possibilidade, portanto, de atestar aquilo que está sendo gravado. E ela, sim, poderia fazer essa gravação para que, posteriormente, não tivesse qualquer tipo de questionamento? Boa tarde, Batista. Olha, você é o cara que o gol mais longo do rádio brasileiro, e um prazer enorme falar com você. Eu adoro quando você narra os gols da Ponte Preta, viu? Muito obrigado, doutor. Estou com saudade de ouvir a sua narração, que faz algum tempo que a gente não marca gol, né? Então, um abraço para você e um prazer estar falando contigo. Olha, vamos lá, vou responder a primeira pergunta. Não, acho que eu vou começar pela segunda, melhor. Vou começar pela segunda. A liminar, ela não deu nenhuma possibilidade da gente intervir nos acontecimentos da Assembleia Geral, tá? A juíza é clara que a gente deve preservar, mesmo que levando uma equipe técnica de filmagem, um notário, a nossa função ali, Batista, era uma função passiva, né? Era uma função de registrar o que estava acontecendo e deixar o Conselho Deliberativo, que inicia a reunião, né? Então, o trâmite societário o Conselho Deliberativo inicia a reunião, declara aberta a reunião, e aí elege-se o presidente da mesa. Os associados todos elegem o presidente da mesa. O presidente da mesa chama os secretários, segundo secretário, e aí sim começa-se a Assembleia Geral. Então, o trabalho do Conselho Deliberativo é declarar aberta a sessão, né? E eleger e conduzir a eleição da mesa
diretora dos trabalhos. A partir dali, o conselho deixa de ter funções estatutárias e as deliberações passam a ser feitas pela mesa diretora eleita democraticamente pelos associados, tá? A nossa função lá, Batista, ontem era meramente de assistir essas deliberações. A gente não ia intervir de maneira alguma na liberdade associativa da Associação Atlética Ponte Preta. Isso estava garantido pela liminar. Eu não poderia, de forma alguma, exceder o mandato que foi me dado pela juíza. Inclusive, quando estava na antessala, me perguntaram o que eu achava da decisão de postergar a reunião. E eu afirmei categoricamente para todos ali que eu não tinha palavra nessa deliberação, porque isso, de fato, é um tema associativo, né? Eu não tinha autoridade para intervir em nada que esteja relacionado com a liberdade associativa. Então, isso, tenho certeza absoluta que foi respeitado por mim e por todos os profissionais que eu levei lá ontem, tá? Então, cumprindo uma ordem judicial. O Conselho Deliberativo poderia indicar uma equipe de cenografia e notário? Poderia. Agora, a pergunta é por que não fizeram, né? Se o objetivo é trazer clareza para o Ponte Pretano em relação ao que vai acontecer lá, por que não filmar a sessão e disponibilizar para todos analisarem depois, né? Então, assim, essa pergunta, a liberdade deles de contratar uma equipe profissional para realizar esse serviço é deles. Eu não tenho como responder pelo doutor Abdala, tá? Então, eu espero ter esclarecido a sua segunda pergunta. A primeira pergunta é a pergunta mais importante e que justifica a liminar. Por quê? Em qualquer reunião associativa, Batista, é obrigação mínima da entidade ter controle sobre os associados aptos a votar. Perfeito? Eu estou entendendo aqui, baseado no que eu ouvi ontem, que a Ponte Preta não tem esse controle. Então, estatutariamente, os órgãos internos da Ponte Preta têm um problema de governança interna. Eles não têm controle, até onde eu posso entender e enxergar a situação, né? Eles não têm controle sobre os associados aptos a votar. E isso abre uma porta, uma caixa de Pandora para fraudes e para decisões que possam ser anuladas futuramente, né? Foi o exemplo da analogia que eu dei para o Tigrão aí no início da entrevista. Então, na verdade, o que nós queremos é dar segurança jurídica para essa decisão. Se a decisão é constituir uma SAF, que ela seja tomada por quem de direito. Eu imagino que isso seja uma coisa justa, né? Uma exigência justa dos autores do processo, né? Eles não estão querendo barrar a SAF, eles querem meramente saber que a decisão da Associação Atlética Ponte Preta foi tomada por quem de direito. Então, se o Conselho de Deliberativo, que é um órgão responsável por organizar a Assembleia Geral, não tem o controle dos associados aptos a votar, então nós estamos falando em um potencial cenário de fraude, de problemas que podem gerar, inclusive, a nulidade desse processo daqui 1, 2, 5 anos. E aí, como que faz? Né? Vai voltar para trás? Não dá mais para voltar para trás. A SAF já foi criada, o investidor já entrou, campeonatos aconteceram, a Ponte caiu ou subiu, ou contratou jogador, ou vendeu jogador, não tem mais como voltar atrás. Você concorda? Então, de fato, esse é o ponto central da liminar. A governança do Estatuto da Ponte Preta exige que o Conselho Deliberativo saiba quem são as pessoas aptas a votar. E tudo que nós estamos exigindo é isso. Batista e ouvintes, nós conversamos com o Dr. Ricardo Rondino, advogado aí que representa um grupo de 7 conselheiros da Ponte Preta. Doutor, muito obrigado por ceder seu tempo aqui
para conversar com a gente no Esporte em Debate. Obrigado pelos esclarecimentos. Acredito que boa parte da torcida pontepretana pôde entender com mais clareza, o que aconteceu nessa assembleia de ontem, e estaremos sempre à disposição, caso tenha novidades a respeito de toda essa situação, sempre estaremos disponíveis aqui na Rádio Bandeirantes. Piscinato, muito obrigado pela prestação do serviço público, obrigado pelos esclarecimentos e permaneço à disposição aí para eventuais novas entrevistas no futuro. Um abraço. São 18 horas em Campinas, só a gente pensa que todo mundo sabe, né? Mas para quem não sabe o que é liminar, a liminar não é uma decisão final do processo, é uma medida provisória e ela depois pode ser modificada, revogada pelo juiz. É que a magistrada ou magistrado, não sei se foi homem ou mulher, né, que expediu a liminar, mas entendeu que há magistrada, né? Há indícios de que o requerente tem o direito daquilo que está pleiteando no texto que foi encaminhado. Há perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Por isso, emitiu aí em caráter liminar e de urgência esse documento que foi encaminhado ontem e que o Conselho Deliberativo decidiu, portanto, adiar por achar que não tinha condições de cumprir as determinações que foram encaminhadas ali na medida liminar. Bem, vamos aqui então dar sequência no programa. Começo com você, CH, falando aí, né? Normalmente no começo do programa vocês opinam sobre o Fala Galera. Diz aí, CH. Legal, Batista. Vamos aqui abrir o Fala Galera. Se a produção puder me ajudar, por gentileza, porque o celular acabou a bateria. Com Humberto Louser no comando, o Guarani passa a ser favorito contra o Brusque. Assim, o Brusque é o líder do campeonato. Foi boa a troca do comando técnico, o jogo de sábado vai começar a responder, não é? O Humberto Louser tem capacidade de fazer esse time jogar mais do que está jogando. Agora, eu acho que é mais campo e torcida do que qualquer coisa, um pouco de vantagem para o Guarani. 60-40, é assim que eu penso. Vamos à ponte. Você enxerga o adiamento da Assembleia de ontem como algo positivo ou negativo? Depende do ponto de vista. Eu acho positivo, porque tudo que está sendo solicitado me parece muito coerente. E a entrevista com o advogado dos reclamantes foi absolutamente clara. Quais são os objetivos e o que eles querem em relação a tudo que está acontecendo. Eles querem transparência. Portanto, acho positivo, Batista. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Diz aí, Tigrão. Vamos lá então, Batista. Mais uma vez. Agora já boa noite, né? Comecei à tarde e já tô à noite. Cachê dobrado hoje. Bom, entrevista muito boa, parabéns ao Pedro. Entrevista tranquila, serena, esclarecedora. Ficou muito claro que ninguém queria cancelar absolutamente nada, mas precisa ser auditado, né, companheiro? Precisa estar tudo bonitinho, entendeu? Ó, tá aqui, então divulga antes quem que é o conselho, os associados com direito a voto. O nome disso daí é Colégio Eleitoral. Ó, o Colégio Eleitoral tem 600 pessoas, o nome delas aqui está e tá tudo certo. Agora, fica todo mundo sabendo lá na hora, né? Esse pode, esse não pode, aquela correria, e um entra na sala, outro sai da sala, e um grita, outro xinga, aí vem coro, não é assim. A Ponte não merece isso, não. A coisa tem que ser dentro de uma situação que a reunião exige, né? Existe aí todo um cerimonial e todo um rito a ser cumprido. Então, e basta ler o estatuto também, né? Então eu acho que, por um lado, pode retardar a apreciação da SAF
por alguns dias? Pode. A Ponte está numa situação emergencial. E também quem foi à justiça não é contra a SAF, pelo menos no meu entendimento. E eu também não sou, quero deixar isso muito claro. Sou totalmente a favor, mas dentro do expresso e rigoroso cumprimento do estatuto, com a clareza que a importância da decisão exige. E está chegando a hora da Ponte encontrar um caminho. A hora está chegando. Esse caminho tem que chegar já. Essa hora tem que ser alcançada já. Está chegando a hora de que a Ponte tenha uma solução, porque senão ela fecha. E se é a SAF a solução, excelente. Então a entrevista foi muito boa. Também não adianta tomar de afogadilho a decisão e atropelando pela urgência, e daqui a pouco alguém questiona na justiça, volta tudo atrás, e aí? Vai devolver os pontos que ganhou sob a direção de futebol da SAF? Vai desmanchar contrato? Vai pegar dinheiro de volta que foi pago para jogador? Então não é assim. Tem que fazer bonitinho, direitinho. Quando você vai comprar um imóvel, você não tira todas as certidões? Você não se certifica que não tem uma ação de penhora em cima? Você não se certifica que não tem nenhuma negatividade de cadastro do vendedor? Você fica com um calhamaço de papel que não é tamanho de um dicionário Aurélio daqueles antigos, para depois você vai lá no cartório, faz a escritura e manda para registro e não tem erro. Agora, você quer comprar imóvel apenas com contrato de gaveta, depois você perde o que você fez. Então tem que ser feito dentro do ritual, dentro do que prevê o estatuto e dentro da lei. E se não tinha nada, absolutamente nada contrariando o estatuto e as leis cíveis do país, poderia ter seguido. Mas é logística, como disse o doutor Espécie, que eu respeito muito, muito ponderado nas suas colocações. Agora não dá tempo e tal. Então suspende e depois cumpre, audita, tudo bonitinho, ó. Tá aqui, quem votou tinha direito a voto. Essa decisão jamais será questionada na justiça, porque foi um imóvel comprado com assessoria jurídica. Não é um imóvel, mas é um clube. É um departamento de futebol. Então é isso, é só fazer direitinho para que ninguém questione no futuro. Perfeito. É só isso. E o Fala Galera é mais 30 segundos, manda aí. Humberto Louser no comando do Guarani passa a ser favorito contra o Brusque? Sim, muito favorito. Acho até que vai golear. Porque a grana vai estar em dia e parece que tem bicho gordo, não sei quanto. Também não me interessa, eu não sou do imposto de renda. E agora o Fala Galera da Macaca. Já respondi. Breno Beretta, e os seus destaques iniciais? Alô, bebê! Alô, Batista, um abraço mais uma vez para você, para todo mundo ligado aqui na tela na Rádio Bandeirantes, melhor dizendo, né? Todos os dias na tela da Band também, falando a respeito do mercado da bola, Batista. O Sport não vai negociar com o Fabinho e também com o Keno do Coritiba. Eles já estiveram no radar, mas não estão negociando nesse momento, né? O Vitória rescindiu o contrato do goleiro Gabriel Vasconcelos, jogador de 33 anos de idade. E o Coritiba encaminhou a contratação do volante Richard, que acabou de sair do Internacional. Além do Palmeiras, que finalizou hoje a contratação do Bruno Bertinato, goleiro que estava na Portuguesa e tem 28 anos de idade, Batista. E um destaque do Guarani para o noticiário já aqui na Rádio Bandeirantes. Bom, Humberto Louser foi apresentado hoje, a gente vai trazer daqui a pouco palavras do Humberto Louser nessa sua terceira passagem no Guarani. Também tem uma entrevista com o Frontini a respeito de jogadores que estão para deixar o Guarani. Todos os detalhes já aqui na Rádio Bandeirantes, Batista.
Operação Fecha Mês do Iga Atacado. Aproveite ofertas imperdíveis. Produtos no atacado e no varejo, alimentos, bebidas, doces, salgadinhos, refrigerantes, frios, carnes, hortifruti, mercearia, produtos de limpeza, de higiene, cestas básicas e muito mais. Confira nas lojas em Campinas, nos Amarais e Satélite Íris, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. E tem ofertas sensacionais todos os dias. Cápsula Dolce Gusto, caixa com 10 unidades, R$14,90 cada. Energético Fly Horse, 2 litros, R$7,49. Refresco Tampico Frutas Cítricas, 2 litros, R$6,19. Linguiça Calabresa Sadia, pacote 2,5 kg, R$48,90. Apenas R$19,56 por quilo na embalagem. Essas ofertas e muitas outras para fechar o mês com mais economia. Valem até segunda-feira, dia 31 de agosto. Pague as suas compras com um cartão de crédito, de débito, vale alimentação, sistemas digitais e também cartão Tricard do Iga Atacado. Iga Atacado, lojas abertas até às 22 horas. Acesse iga.com.br e saiba mais. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Bora lá então com a ficha técnica do jogo para destacar o Clássico Mineiro entre Cruzeiro e Atlético, hoje que iniciam a disputa por uma vaga semifinal da Copa do Brasil, 9 da noite, no estádio do Mineirão. O provável Cruzeiro do técnico Arthur Jorge com Otávio no gol, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas, Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira, Arroio, Wesley, Caio Jorge. Já o Atlético Mineiro do argentino Eduardo Barba Domingues com Everson no gol, Natanael, Juan, Vitor Hugo e Renan Lodi, Alan Franco, Maicon e Fred, Bernard, Coelho e Cassieira. Apita o jogo o Flávio Rodrigues de Souza. O árbitro de vídeo será o João Vitor Gobi. A bola rola, portanto, logo mais às 9 da noite tem Cruzeiro e Atlético Mineiro.
Novidade Brasitone para você. Quando o assunto é informática, conte com quem entende do assunto. A Brasitone oferece equipe especializada e a tradição de 75 anos, atendendo Campinas e toda a região com qualidade, confiança e as melhores soluções. Visite nossa loja, confira preços especiais ou compre com praticidade pelo site brasitone.com.br e retire direto na loja. Brasitone, há 75 anos, a solução mais próxima de você. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h14, sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa, que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, a arte de temperar. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Acesse agora para saber mais, aromadeservas.com.br. E para você que está assistindo o programa pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, tá vendo lá uma arte onde tem os produtos da Aroma das Ervas. E tá vendo também um QR Code. Encoste a câmera do seu celular neste QR Code e aí já vai direto para a loja da Aroma das Ervas na Amazon. E lá você pode fazer as suas compras pela internet. Se não tiver Aroma das Ervas nas lojas físicas, aí na sua localidade, agora tem essa novidade. Você pode fazer as compras pela loja da Aroma das Ervas na Amazon. Ah, e não deixe de saborear o nosso chimichurri. 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 Sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. 18h17, Guarani, Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, vamos direto e reto ouvir a primeira parte do Humberto Louser, até porque tem Humberto Louser, tem o Frontini, eu vou colocar várias sonoras no ar. Primeiro, Humberto Louser falando sobre a chegada dele no Guarani, ele que inicia sua terceira passagem como técnico do Bugre. Primeiro, agradecer a oportunidade, as palavras do presidente. Ela se tornou rápida em virtude do meu relacionamento com o clube, a minha relação que eu tenho com o clube, com a instituição, com as pessoas ligadas ao clube, aos próprios filhos do clube também, no qual recebi apoios na minha chegada, pela relação que eu tenho. O elenco, a capacidade desse elenco também. Então, esses fatores foram determinantes para essa decisão e é claro que a gente não pode esquecer da força, né, desse clube e do nosso torcedor, que sempre esteve presente e eu tenho certeza que estará presente conosco nesse desafio que teremos no sábado. Então, foram esses fatores determinantes que foram pauta para eu tomar essa decisão e, como você falou, em um tempo rápido, não ficou se estendendo. Então, foram esses os motivos do meu aceite e estar aqui mais uma vez. Boa tarde, Humberto. Seja bem-vindo. Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Eu conheço você desde quando você era jogador do Guarani e essa relação que você tem com o Guarani,
eu acho que é até difícil, quando o seu nome foi colocado, quase 100% da torcida gostou do seu nome e acredita em você para o acesso. O que você pode falar dessa sua relação com o Guarani? O quanto que isso pesou também, porque você é um treinador hoje que poderia estar aguardando uma proposta de Série B, Série A do Brasileiro, e também que você falasse dessa conversa que você teve com a diretoria. Eu sei que um dos seus pedidos é para regularizar os salários, que isso é muito importante também para uma reta final, né? Olha, como eu falei, né, esses fatores foram determinantes para que eu pudesse tomar a decisão de retornar. A questão dessa pauta que você mencionou, isso aqui, o presidente tem se empenhado, cheguei ontem, mas eu vejo o empenho dele, então o dia inteiro nas nossas conversas, hoje mais uma vez, não somente ele, mas os pares também, toda a diretoria, Frontini, todos eles imbuídos, não somente com essa pauta, mas em outras também, para que o Guarani seja cada vez mais forte. Então a gente sabe o que a gente representa, a instituição que a gente está representando, o tamanho que tem, e a gente fica feliz quando a gente retorna, mesmo eu estando em outros lugares, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de encontrar um torcedor do Guarani, o carinho que eles têm por mim. Então, como eu falei, eu sei da força do torcedor, eu sei do carinho, eu sei como eles me tratam. Foi assim como atleta, foi assim como membro de comissão técnica, auxiliar técnico, quando eu fui aqui também. E nessa terceira passagem, né, já demonstraram esse carinho, esse respeito por nós. Então isso serve de combustível para nós, para que a gente possa vir aqui todos os dias, fazer o nosso melhor, extrair o melhor dos atletas, para que a gente possa sempre criar uma melhor estratégia para retribuir todo esse carinho. O que a gente pode aqui prometer é aquilo que a gente sempre prometeu quando a gente esteve aqui à frente desse cargo. Muito empenho, muita dedicação, muito compromisso, engajamento, porque é isso que o torcedor quer ver, uma equipe organizada, uma equipe equilibrada, que luta do início ao fim pelo resultado de vitória. Então é isso que ele quer ver. Então a gente se coloca sempre no lugar do torcedor, e nessas conversas que a gente tem, por causa dessa relação próxima que a gente tem, a gente entende que é isso que eles querem ver. Então é isso que a gente promete, é uma equipe que vai lutar, que vai ter muito empenho, muita dedicação, para que a gente possa retribuir todo esse carinho que a gente tem da arquibancada. Então, nesse momento, a gente precisa de todos, é um momento de unidade, é um momento de fortalecimento de instituição. Então, a gente precisa torcida, comissão, atletas e direção, todo mundo no mesmo objetivo. Humberto, boa tarde. Vinícius Sabarca, TV Bandeirantes. Seja bem-vindo novamente ao Guarani. 11 equipes brigam por 6 vagas nesse quadrangular final na última rodada. É um número bastante grande aí de equipes brigando, inclusive o Guarani. Queria que você não estava treinando na Série C agora, mas eu queria que você falasse sobre essa Série C atual, com essa disputa por essas posições que ainda restam para o quadrangular. E também em específico dessa última partida. O Brusque é uma equipe que você já enfrentou lá, trabalhou no estado de Santa Catarina. Queria que falasse específico também dessa partida. Olha, o Brusque vem fazendo uma boa competição, né? Por isso que vem na ponta de cima da tabela. É um projeto também, tem um treinador que já está um período bom à frente desse grupo. Conta a questão de chegar nessa reta final, todas essas equipes lutando por uma classificação dentro do G8 para ir para a próxima fase, mostra o equilíbrio dessa competição. Mesmo eu estando na B, mas a gente acompanhava também, não somente o Guarani, mas as outras equipes também. Então claro que a gente se aprofunda mais na competição que a gente está disputando, mas sempre com um olhar também para as outras divisões. E se mostrou, não chega à toa essa reta final, todas essas equipes lutando pela classificação. Eu credencio isso a esse equilíbrio. Então, por isso que nós estamos chegando na última rodada, dependendo somente das nossas forças. Isso é um ponto positivo. Então, por isso que nós temos que se agarrar a isso, gastar nossa energia para mobilizar o clube e criar as melhores estratégias para assim conseguir essa classificação no estado. Bom, eu conversei com muita gente e me disseram o seguinte, nos bastidores, que em 2 dias o ambiente já está completamente diferente, né?
com relação à chegada do Humberto, a maneira como ele vem tentando lidar com as situações, junto com os jogadores no vestiário. É claro que tudo isso no sábado tem que ser colocado em prática, né? Mas só dele ter aceitado essa situação de chegar numa reta final e ter que fazer em um jogo o que o Guarani não fez nesses últimos jogos para a classificação, já mostra que ele quer chamar a responsabilidade, né? Essa entrevista com o Humberto deu quase 40 minutos, essa entrevista de apresentação. Agora eu vou chamar um outro trecho da entrevista que ele começa respondendo sobre o Vadão e ele até se emociona. Dá para ver ele chorando nitidamente, quem está acompanhando pelo YouTube. Ele é questionado sobre essa situação, né, de ter sido comandado pelo Vadão, o que ele se espelha no Vadão, até porque no século o Vadão tem 150 jogos comandando o Guarani. O Humberto tem 86 jogos, vem logo atrás. O Humberto que tem 37 vitórias, 22 empates e 27 derrotas. E agora, quem sabe ele possa encostar ou até mesmo passar o Vadão nessa próxima passagem. E ele fala a respeito dos ensinamentos que ele teve com um dos maiores técnicos da história do Guarani, que é o Vadão. Primeiro, é uma honra e um privilégio você está atrás somente no século do nosso mestre, né? Então falar do Vadão nos traz muitas memórias, é uma gratidão eterna. Infelizmente nós não temos ele mais aqui, mas um professor para mim. Nesse momento eu acho que eu estou tentado, porque quando ele chega aqui, quando eu era auxiliar, o Guarani também vivia um momento muito delicado, e eu tenho isso na minha memória. Quando ele chega, ele diz as palavras que ele falou para os atletas, que eles tivessem justamente isso, se preocupar somente em jogar. Então ele traz leveza para o ambiente, ele traz conhecimento, ele trouxe conhecimento, sabedoria, o conhecer o clube, a identificação que ele tem com o clube. Então é isso que a gente aprende, que eu aprendi dele, né? Quando a gente está nesses momentos, é trazer leveza, é trazer confiança para o atleta, é claro, trazer conteúdo, é facilitar o jogo para o atleta e fazer com que ele desperte aquela paixão, aquele amor que ele sempre teve pelo esporte, pelo futebol. Então aquele brilho do aprendiz, do olhar, do garoto que saía de casa para jogar futebol. Então é isso que a gente tenta trazer à memória desses atletas, para que eles possam não deixar de lado, né, por causa de circunstância, todo o amor, toda a paixão que eles têm pelo futebol. Então o Vadão, ele me ensinou isso. Então a gente procura levar isso para todos os lugares. Então falar dele é sempre muito bom e traz muitas memórias e gratidão eterna por ele. Tenho certeza, onde ele estiver, está olhando por nós, e só falar que é gratidão eterna que eu tenho por ele. Humberto, dá para ver nas suas palavras e no seu sentimento, Humberto, que você já sentiu, até nesse pouco tempo aqui, muito mais do que muitos que estão lá dentro. Eu acho que é isso que você vai procurar passar, o que é a camisa do Guarani, porque muitos a gente percebe que ainda não sentiram, né? O que você pode falar do ataque do Guarani, que vem sendo um dos principais problemas? O Guarani cria muito e não consegue fazer gols com os atacantes. E uma situação paralela, que eu particularmente cobro muito, da base. O Guarani é o que é hoje porque deu oportunidade para jogadores da base. E nesses últimos tempos não tem dado muito entre os titulares para jogar. Como que você vê esse tipo de utilização nesse momento? Olha, eu como oriundo da base, né? Então meus primeiros passos foram dados no Colégio Jundiaí, sub-17, depois sub-20, depois a gente vem para cá para fazer essa transição de base profissional, sendo auxiliar, e depois na sequência virando treinador, né? Eu, por ser oriundo da base, eu sempre tenho um olhar para a base. Lógico que a gente tem que ter uma responsabilidade e entender momentos. Em todos os lugares que nós passamos, a gente pôde ofertar
oportunidade para os atletas. Esses atletas responderam tanto de forma esportiva, trazendo conquista para o clube, e também depois de ordem financeira. Então a gente vai continuar, essa é uma metodologia minha, a gente vai continuar com esse olhar. Temos atletas já treinando conosco em cima, no profissional, iremos acompanhar também. O Jairo faz um excelente trabalho no Sub-20, então a gente vai estar acompanhando, porque é a categoria mais próxima do profissional, e sempre que a gente entender e enxergar que há uma possibilidade de a gente trazer para cima e ofertar essa oportunidade, a gente fará e daremos segurança e confiança para esse atleta desenvolver o seu melhor futebol. Quanto à questão dos atacantes, né? Nossa equipe é o melhor ataque, da competição. Lógico que os atacantes, eles estão passando por um período, como diz no linguajar do futebol, de uma seca, mas nós estamos passando confiança, estamos fazendo trabalhos de parte ofensiva para dar segurança, confiança para esses atletas. Eu tenho certeza absoluta que irão recuperar e retomar o caminho dos gols pela qualidade e por aquilo que eles já fizeram dentro do futebol, né? Mas a gente tem que entender também que às vezes quando o atacante ele não faz o gol, ele abre caminhos, né, para outros atletas fazerem, principalmente os meios campistas. O João tem essa capacidade de filtração, por isso que o João tem feito bastante gols. Então é um ecossistema que é dependente de todos os pares, né? Então quando a gente fala de defesa, sistema defensivo, a gente tem que falar desde o primeiro homem que começa a marcar, e assim também quando a gente fala de sistema ofensivo, de organização ofensiva, o nosso goleiro é o primeiro a participar. Então a gente tem que trabalhar com todos em conjunto, para que assim a gente consiga os resultados de vitória. Mas iremos trabalhar bastante, tanto nas categorias de base, mas também nessa questão que você mencionou na tua pergunta dos atacantes. Bom, tá aí o Humberto Louser, mais um trecho da entrevista, né? Foi uma entrevista muito bacana, ele abriu o coração, também falou sobre assuntos importantes, e até para fazer um resumo, depois ao longo da semana eu vou colocar outros trechos, mas ele falou muito em apertar parafusos, né? Situações pequenas que o Guarani tem que corrigir. E ele citou também, como por exemplo, essa situação de gols perdidos, é algo que ele anota para melhorar, ele conversando junto com o pessoal da estatística também, é algo que ele tem que colocar nos treinamentos. Olha, preciso enfatizar essa questão com os atacantes, preciso treinar esse tipo de situação. Gols que o Guarani vem tomando, atrás também a defesa nos últimos jogos deu vacilo. O que precisa corrigir? Bola aérea, bola pelo lado esquerdo, esse tipo de situação também. Ele diz que vai tentar corrigir rapidamente ao longo dessa semana, e o que privilegia na Série C do Brasileiro é que sempre tem uma semana para preparar o time, e no caso dele está tendo essa semana até para conhecer os jogadores. Antes de eu passar para vocês comentarem o que disse o Humberto, e já eu vou falar sobre a reunião do conselho e também soltar a entrevista com o Frontini, eu gostaria, quem está nos acompanhando no YouTube, dar uma olhada na conversa que os líderes do elenco tiveram com alguns representantes da torcida Fúria Independente e também Humberto Louser. Nessa imagem aí, eu vou pedir para colocarem de novo a primeira imagem, para eu falar quem que está na imagem. Tem o Humberto Louser conversando, tem o Jonathan Costa do lado dele, tem o Maurício Antônio, o Kaique França, o João Paulo e também o William Farias, além de representantes da torcida Fúria Independente. São esses que participaram. O presidente não participou e o Frontini também não participou da reunião. Eles estiveram reunidos e, pelo que eu soube, foi uma conversa muito positiva. Eu ouvi o lado do Humberto na entrevista coletiva, ele falou que foram para apoiá-los, foram para dar total apoio nessa chegada do Humberto e também para os jogadores. E pelo que eu soube do pessoal da torcida, eles gostaram bastante também. Por quê? Porque os jogadores chamaram a responsabilidade para eles, falaram que a questão
da parte financeira já está sendo conversada e praticamente resolvida com a diretoria, então eles chamaram a responsabilidade para eles. Eles sabem da responsabilidade que eles vão ter nesse sábado. E é muito importante, eu sei que algumas pessoas não gostam, né? Torcedor organizado dentro do estádio, torcida organizada conversando com o jogador ou treinador. Eu particularmente acho muito importante, porque a Fúria Independente esteve esses dias também dando apoio para os jogadores, não só cobrando, mas dando apoio total para os jogadores e para a comissão técnica, como está fazendo com o Humberto Louser. Então, algo positivo, porque eles são representantes da grande torcida do Guarani e a gente sabe disso. E os ingressos estão com preços promocionais, R$10 com a camisa do Guarani. Para sábado, lotar o Brinco de Ouro, mais de 10 mil pessoas, tanto no tobogã, parte inferior do tobogã, também a cabeceira sul, que é a cabeceira de entrada, R$10 a meia entrada com a camisa do Guarani. Quer comentar um pouquinho sobre Humberto Louser, Batista? Já a entrevista com o Frontini, com assuntos importantes também. Vou passar para o CH e o Tigrão, mas antes, aproveite neste mês de agosto a promoção na H+ Beni Center, porque o seu carro merece cuidado de especialista. Aproveite. Troca de óleo a partir de apenas 4 vezes de R$ 49,75. H+ Beni Center, referência em Honda fora de garantia. Cuida do seu veículo com atendimento especializado e também oferece serviços multimarcas com confiança e transparência. E mais, troque o óleo do seu veículo Honda e ganhe alinhamento e balanceamento. E ganhe check-up gratuito na troca de óleo em veículos multimarcas. Confira mais serviços para sua total tranquilidade para o seu Honda. Ou então multimarcas na Rua Doutor Buarque de Macedo 512, no bairro Vila Nova, em Campinas. Entre em contato pelo WhatsApp 19 98895 0000. H+ Beni Center. Preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. E aí, CH, fala inicial nessa terceira passagem do Humberto Louser. O que é que você achou? O Humberto sempre concede boas entrevistas, ele é muito claro naquilo que ele se propõe a fazer, fala muito fácil, tem boa dicção, é claro nas palavras, objetivo, não tem maiores segredos. Acho que ele tem capacidade total de transformar o ambiente e, em médio prazo, transformar o futebol do time. Eu não acredito em tanta mudança no final de semana, não dá tempo, não é? Por mais qualificado que seja o treinador. E eu só tenho um pé atrás por causa dos jogadores. Esses mesmos jogadores que muitas vezes a gente elogiou, foram, nas últimas partidas aí, eles falharam individualmente. Você pode arrumar a desculpa que for, mas agora é a hora do vamos ver, não é? O Hélio Cizenando pediu para ser demitido, tudo que ele fez, ele deu todos os indícios, ele deu todos os motivos para a diretoria demiti-lo, e foi demitido. Morreu abraçado com as suas convicções. Eu respeito muito ele, mas teria feito muita coisa diferente. O Humberto Louser eu conheço desde as categorias de base do time que eu torço, o Paulista. Conheço bem o Humberto. E ele encurta os caminhos. Ele tem um trabalho de vestiário muito forte, ele tem uma psicologia quando ele pega um trabalho da maneira que está, que precisa ajustar uma coisa ou outra, e ele tem capacidade para arrumar. Agora tem um detalhe, cada grupo ele tem as suas qualidades e seus defeitos. O que esse grupo demonstrou para mim, não é? E muitas vezes eu tive a convicção que o Guarani seria campeão dessa Série C, mas em muitos momentos, infelizmente, eu fiquei com dúvida disso.
pela atitude dos jogadores, por aquela famigerada reunião que os jogadores decidiram não treinar parte do período, a comemoração de alguns jogadores titulares pelo fato do Hélio Cizenando ter sido demitido, né? Eu não tenho conhecimento, o Breno também, pelo menos que eu saiba, não trouxe nenhuma informação que saiu em vias de fato, que teve alguma coisa grave em relação ao técnico e jogadores. O ambiente não era bom, isso é muito claro. E os jogadores não estavam respondendo ao comando do Hélio. O que Humberto vai fazer? Né? Diante do conceito dele, ele vai fazer 2, se tanto 3 modificações, mas mudar o jeito do time jogar, falando da parte tática, pode acontecer, mas eu não acredito. Ele vai analisar muito o que o Brusque pode proporcionar, como joga, características, porque ele é um cara que ele se preocupa muito com isso. Ele não é que ele arma um time conforme o seu adversário. O Guarani nem tem elenco para isso. Mas ele leva muito em consideração as características do seu adversário, não é? E na hora que ele passa as informações para cada jogador, sem a bola e com a bola, ele também é muito curto e objetivo. E eu acho que tem que ser assim mesmo. Mas se os jogadores não tiverem um outro comportamento independente do treinador, o Guarani vai ter dificuldade no sábado. Eu gosto do trabalho do Humberto e eu confio no trabalho dele. Agora, não depende só do Humberto. O time tem que responder dentro do campo. Tem capacidade para isso. Tomara que corresponda e que responda dentro do campo com uma vitória, Batista. Bom, Tigrão, a fala do Humberto Loser, a sua opinião também. E hoje fiz uma pergunta ao CH lá nos donos da bola e vou fazer a você também. Porque uma alteração, Humberto obrigatoriamente terá que fazer. Luiz Otávio não tem condição de jogar, tomou o 3º cartão. Deve entrar o William Farias. Mas se quiser mexer para valer no time, para fazer uma alteração que seja um time diferente no jogo diante do Brusque, daquele que vinha jogando e tendo à disposição as peças que o Humberto tem, quais são as alterações que você acha que o Humberto deveria fazer? Não tem muitas opções, não. Por exemplo, se o menino tivesse aí à disposição, o Kevin. Puta, não acerta esse negócio de Kevson. Como é que é o nome dele, Breno? É Kevin. É o Kevin. E sai 2 vezes. Ele já foi para Portugal. Ele falou Kevin. Aí lá no fundo falou Kevin. Olha lá. Agora eu falo de novo. Olha lá, eu vou falar Kevin, vai sair Kevin lá. Quer ver, ó? Olha lá, Kevin. Kevin. Agora vai. Só eu que consigo equio. Vai sem equio aí, o Tigrão, dá uma baixadinha pra nós aí, por favor. Pera aí um pouquinho. Se abaixar, acaba o equio, pera aí. Deitei no chão aqui. O som, aí, Tigrão. Tá bom agora? O som. Do rádio? Pô, puta sacrifício, tô com a coluna toda fodida. Ó, vamos lá. Não tem muito o que fazer. O Kevin, ele já foi para Portugal de navio, o Breno? Se eu contar se ele foi ou não foi... Quando a gente queria xingar alguém quando era moleque, eu disse, vá para Portugal de navio. Ele já foi ou não? Se eu contar se ele foi ou não foi, eu vou estragar a entrevista do Frontini. Mas ainda não foi, mas eu acredito que vá até o fim da semana. Mas não tá lá então, treinando. Ele poderia ser uma opção. Não foi ainda para Portugal de navio. Eu acho que ele poderia ser uma opção. Eu acho que pelo baixíssimo rendimento do Maranhão, que foi titular na última partida, eu acho que mesmo sem estar fazendo um grande campeonato, que ele vai voltar com o Luca. Se ele não for louco,
O Luca é um cara mais experiente, mais técnico, que faz um pouco de beirada. Eu acho que ele vai manter o Herbert, tem que manter o João Paulo. E acho que a alteração é essa daí. Não é? Foi muito mal. Foi muito mal no último jogo contra o Botafogo da Paraíba, o Emerson. Mas ele é o titular. Foi mal porque os 3 gols saíram do lado dele. Foi tudo ali na lateral esquerda do Guarani. Os 3 gols do Botafogo no último jogo, no sábado passado. Agora não dá para tirar o Emerson, que vem como um cara importante, titular absoluto o campeonato inteiro, um cara que apoia, um cara que chuta. Você viu a falta que ele bateu lá na defesa do jogo? Tava 0-0, podia ter feito um golaço. Então foi mal na marcação, se precipitou, mas também o esquema de cobertura das costas dos costados dele estava muito mal armado. Então é fácil falar que foi só o Emerson. Mas cadê os volantes? Cadê o zagueiro que marca do lado esquerdo? Que quando saiu, perdeu na corrida pro Diego Tavares. E esse é o cara que a gente sempre elogiou aqui, mas tá sem ritmo, né? Esse é o cara que ficou um tempão fora. Mas saiu pra caçada o Jonathan Costa. Nossa, ficou o Diego Tavares, que não é nenhum Jair Furacão, nenhum Garrincha, né? É só o Diego Tavares, que não conseguiu ser titular na Ponte com um time com grandes problemas. Nunca conseguiu ser titular. Entrava, perdia a posição, entrava, perdia, ia pro banco, entrava. Esse cara, ele não conseguiu enxergar o Jonathan Costa pelo retrovisor. E aí cruzou pro Nenê matar o jogo. Então tava ruim ali o lado esquerdo, não é só o Emerson. Então ele tem que manter o Emerson. Eu acho que tem que começar o jogo com o Dudu, tem que começar com o Jonathan Costa, ele tem que readquirir o ritmo jogando. O Maurício Antônio é titular, não tem muito o que fazer. Agora, a questão do William Farias é uma necessidade, né? O Luiz Otávio está suspenso. E o William Farias também tem que readquirir o ritmo de jogo. O Guarani vai precisar muito dele no quadrangular. Mas você já está falando de quadrangular? Sim. Ô, Tigrão. Sim. Estou falando de quadrangular. O Guarani vai ganhar e vai ganhar bem. A diferença mínima vai ser de 3 gols a favor do Guarani, porque mudou tudo, que o Humberto vem com outro discurso, é boleirão, mas já é talhado, é jovem, é da nova geração, mas já é experiente. A grana vai chegar, talvez até no vestiário, vão abrir a mala e falar, tá aí, ó. Porque o Guarani precisa ganhar, precisa voltar para a Série B. Então é a hora de juntar, mas não tem o dinheiro. Tem sim. Ele passa por 2 pedágios vindo lá de São Bernardo para cá, de São Paulo para cá. São Paulo para cá, passa por 2 pedágios, vem com uma malinha arrumadinha, tá tudo organizado. O salário vai sair, agora nós vamos cobrar da boleirada. Confiança nossa eles estão tendo, tô dizendo que o Guarani vai golear e vai se classificar, a torcida vai estar lá, a diretoria fez promoção de ingresso, o treinador que eles não queriam mais foi trocado, agora é com eles. Tá aqui o nosso voto de confiança, mas nós vamos cobrar também. É isso, Batista, não tem muito o que fazer, além desse time que você sabe aí que vai jogar com a entrada do William Farias. Só um detalhe, né, importante, até foi abordado na entrevista, mas eu não coloquei esse trecho hoje. Porque o Humberto, ele gosta do esquema 4-3-3, que era o esquema do Matheus. E ele hoje tem os jogadores de beirada, se a gente for ver, o Herbert está à disposição, né? Mas o Cachoeira, ele diz que está na transição. O Everton Brito também está na transição. Eu não sei se para esse jogo, mas quem sabe já para o jogo inicial do quadrangular final, o Guarani já possa colocar o 4-3-3, né? Então, mas quando ele não tem o terceiro atacante, por esses problemas aí de contusão, e também porque muita gente foi embora indevidamente, era jogo pro Mirandinha. Mas tudo bem, eu não vou ficar aqui chorando sobre o leite derramado. O Guarani estava precisando enxugar a folha. Mas era jogo para Mirandinha, velocidade, lado esquerdo. Hoje ele não tem 2 beiradas especialistas. Eu tô pelo menos entre
os caras mais talhados, mais experientes. Então ele tem hoje só o Herbert. Então talvez ele seja obrigado a fazer um 4-4-2, mas ele tem uma solução no elenco, que eu gosto desse esquema flex, que é 4-4-2 e 4-3-3. Quem que é o cara que pode fazer uma beirada pelo lado direito e empurrar o Herbert pelo lado esquerdo? É o Cauã Jesus. Só não pode dizer pro Cauã, ó, Cauã, sem a bola eu quero você de cabeça de área. E com a bola eu quero você lá de ponta ofensivo. Não, pô. Espera um pouquinho, deixa pra alguém marcar. Deixa ele cercar. Mas quando o Guarani retomar a bola, ele tem que cair numa beirada para abrir 3 opções. E tem um outro cara que chega como terceiro atacante, conduzindo a bola, que é o João Paulo. Então o Guarani tem recurso. O Guarani tem capital humano no elenco para fazer um esquema, mesmo com os desfalques. O Cachoeira ia ajudar muito se pudesse voltar, mas acho que não volta. Mas é o Cauã, o João Paulo. Com a bola não precisa ter 3 especialistas no ataque. Mas com a bola, esse é o tipo de jogo que o Guarani precisará atacar com 5. Com 3 mais os 2 laterais. 3, não tem 3 atacantes. Chega o João Paulo. Chega o Cauã. E assim é que o Guarani vai ganhar o jogo. Agora, tudo que os boleiros queriam aconteceu. Titulares, os suplentes, porque o ambiente, porque não sei o quê. O cara foi embora. Vem aí um outro treinador que tem muita história no clube. O salário vai ser pago. O bicho parece que não cabe em nenhuma jaula lá do Bosque, de tão grande que é. O Bosque do Jequitibás não tem nenhuma jaula para elefante. Até porque elefante fica num lugar aberto. Aberto, né? Ali e tal. Toma banho. Pega água com a tromba. Joga. O bicho é desse tamanho aí. Então tá com eles agora a bola. A torcida vai hipotecar total apoio. Vai empurrar os 90 minutos. Nós vamos hipotecar total confiança. Agora é com eles lá dentro. Bem, já seguimos com o Guarani, mas agora eu quero falar da Rocha Autopeças. É confiança em todo lugar. Atenção, clientes de Campinas. A loja do bairro Vila Nova agora está em novo endereço, a apenas 100 metros da antiga loja, na rua Doutor Buarque de Macedo, 431. Um novo espaço mais amplo e moderno, com estacionamento no subsolo para melhor atendê-lo. Rocha Autopeças, tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados, peças originais e de reposição, e mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo à pronta entrega. Acesse agora rochaautopeças.com.br para saber mais. Confira o endereço lá no site de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Caso tenha alguma dúvida, pronto, já está lá o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor. Rocha Autopeças, agora na rua Doutor Buarque de Macedo, 431, Vila Nova, em Campinas. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já, é bem rapidinho. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center. O Auto Center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu começo destacando o Campeonato Brasileiro. Ontem, no fechamento de mais uma rodada, a 24ª, jogando fora de casa, o Atlético Paranaense derrotou o Botafogo pelo placar de 3-2. Com esse resultado, o Furacão segue na terceira colocação com 44 pontos, colado no Flamengo, que é o segundo com 45. O líder é o Palmeiras com 51 pontos. Os 4 últimos, Mirassol, Remo, Vasco e Chapecoense. Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem, o Sport, pela 24ª rodada, derrotou o América Mineiro por 3-0. E o Novo Horizontino, fora de casa, goleou o Atlético por 4-1. Hoje, 7h30, o fechamento da rodada, 24ª, com Juventude e CRB 7h30, Atlético Goianiense e Botafogo. Juventude pode ultrapassar o Criciúma e se tornar o novo líder da competição. Meio de semana reservado para jogos da Copa do Brasil. Hoje, 9h, tem o Clássico Mineiro. Jogos de ida às quartas de final. Tem Atlético Mineiro e Cruzeiro. Amanhã tem o Clássico Paulista, 9h30, Santos e Palmeiras. No mesmo horário, Vitória e Vasco da Gama. E finalizando esse jogo em São Januário, e finalizando na quinta-feira, tem o Grenal, Internacional e Grêmio. Os jogos da volta no próximo meio de semana. Aproveite em agosto a promoção na H+ Benicenter. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Benicenter. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Esporte em Debate em FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e lá no meu portal no youtube.com/Portal Carlos Batista. Muito obrigado pela audiência, seguindo com o Guarani, bebê. Bom, Batista, primeiro para falar, como eu estive hoje lá no Brinco de Ouro, né, algumas pessoas me procuraram até para falar em relação ao Humberto Louser, né, e você citou hoje na hora do almoço, nos Donos da Bola, na tela da Band, sobre condições salariais do Humberto, premiação, esse tipo de coisa. O que foi passado para mim? O lado deles, né, do Guarani e do Humberto, que os valores são bem mais baixos, que o Guarani teve êxito em acertar com o Humberto, mas são valores mais baixos. Inclusive, é claro, a gente sabe que tem acordo de premiação, esse tipo de situação, mas que seriam valores mais baixos nesse acerto com o Humberto Louser até o final do Campeonato Paulista de 2027. Já vai começar a reunião do Conselho Deliberativo de forma virtual, onde os conselheiros vão debater a respeito daquelas cláusulas que eles discutiram presencialmente na última semana com o Roberto Graziano, e eles vão chancelar ou não indicar para os sócios do Guarani, nas assembleias dos dias 1, 2, 3 e 4, se os sócios deveriam ou não aprovar a proposta do Graziano. E isso, é claro, vai acontecer uma votação entre eles daqui a pouco, amanhã, e eu vou trazer os detalhes. Bom, agora eu vou trazer a palavra do Frontini. Como eu disse, e já venho dizendo há muito tempo, né? Eu já tinha procurado o Frontini várias vezes através da assessoria de imprensa e também o presidente Rômulo Amaro, porque eu tinha e tenho várias perguntas sempre para fazer. Hoje eu tive a oportunidade. Eu deixei o Frontini falar, é claro, o lado dele e o lado do Guarani.
eu rebati várias vezes, vocês vão perceber, porque estava no meio da entrevista coletiva, a gente discutiu por cerca de 11 minutos. Mas, é claro, eu vou colocar o lado do Frontini e o lado do Guarani, a gente vai acompanhar agora. Olha, nem tudo que sai é verdade, né? Primeiro a gente tem que pontuar isso daí. Posso falar com você com muita naturalidade que 80% das coisas que saíram não são verdades. Entendeu? Então, assim, se toda hora que for noticiado uma coisa que não está acontecendo, a gente tiver que vir aqui dar explicação, a gente vai ter que vir aqui todo dia. Então é se blindar, resolver os problemas que todos os clubes têm internamente e seguir. Eu acho que o nosso grande problema hoje é conseguir vencer. Entendeu? Então é nisso que a gente está se apegando, resolver isso o mais rápido possível. Nós, quando eu falo nós, somos todos, e procurar vencer para classificar. Não tem como a gente tentar todo dia vir desmentir uma coisa que não aconteceu, ou tentar diminuir uma coisa que aumentaram. Enfim, cada um é consciente do que fala, entendeu? Eu respeito todo o meio de comunicação, mas eu acho que antes de noticiar tinha que ouvir os dois lados. Eu acho que essa é a maneira mais correta. Eu recebi uma informação que vai acontecer tal situação, eu vou lá e dou a notícia sem ouvir o clube? E aí todo dia a gente vai ter que vir aqui se manifestar? Não sei se é o caminho, sabe? Enfim, o controle aqui dentro é muito tranquilo, entendeu? Os atletas muito profissionais. A gente teve um desgaste, como vocês sabem, principalmente pelo atraso dos pagamentos, entendeu? Mas não assim tão grave como noticiaram. Enfim, como eu falei, eu acho que o nosso grande problema hoje é no campo tentar vencer os jogos. É isso. Boa tarde, Frontini. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a situação do Kevin e também do Diego Torres. E em relação aos salários, vocês chegaram a conversar e prometer uma data para os jogadores ou vocês não têm essa data ainda? Boa tarde. Vamos lá. Situação primeira do Kevin. Você noticiou, você afirmou, e eu ouvi, que o Kevin foi negociado para Portugal, que ele estava indo para Portugal. O Kevin não foi negociado para Portugal. E você afirmou que ele foi negociado. Você não perguntou para a gente, não ligou, não quis saber. Ele tem um interesse de um time de Portugal, formular a proposta e a gente está negociando. E se ele for negociado, o clube está totalmente seguro. Então, assim, eu ouvi a tua notícia e você falando que ele foi negociado, que o clube não tinha que ter feito isso, que ia ser um prejuízo, que não ia entrar nenhum dinheiro, mas, assim, da onde saiu isso? Das minhas fontes, do lado de lá. Pronto, você ouviu a gente? Mas então, você está ouvindo eu agora. E você noticiou, você deu... Eu pedi várias vezes para você falar, você e a diretoria, ninguém veio falar. Não, você noticiou. Não, mas eu pedi entrevistas para assessoria. Vamos lá. Você noticiou, você afirmou. O Kevin está sendo negociado, está indo para Portugal e o clube vai ficar sem nada, não vai entrar nenhum dinheiro. Enfim, quando eu olho, escuto ou vejo uma informação dessa, sinceramente eu fico até, não é nem chateado, eu fico até triste. Mas é a opção de compra, caso dê lá para frente, daqui a um ano, não é? Estamos negociando, Benito, estamos negociando, é uma negociação. Desde o momento que chegou a proposta, até agora não se concretizou nada. Porque para o atleta sair, o clube tem que estar seguro. Não tem nenhum amador aqui. Mas e por que ele não está treinando? Porque ele foi fazer documentação para, se for negociado, viajar. Simples assim. A negociação não se concretizou, vai treinar normalmente. Se o clube não estiver seguro, vai treinar normalmente. Entendeu? Então ele tem chance de voltar. Ele nem foi, mas ele nem foi. É isso que eu tento explicar, tento conversar. Mas enfim, como eu falo para você, se todo dia eu tiver que vir aqui depois de assistir o seu programa, tiver que esclarecer, eu vou ter que vir aqui todo dia. Entendeu?
Então essa é a situação do Kevin. Ele tem uma proposta de Portugal, uma proposta boa para um atleta que hoje não está conseguindo jogar nesse momento, mas que eu acho que tem um valor muito grande, e a gente está tentando deixar o clube totalmente seguro, entendeu? O agente está tentando fazer um negócio, eu entendo, o atleta também, mas exige o Guarani nesse meio termo, entendeu? Então assim, se for positiva para o clube, não vejo problema nenhum, nem que esse dinheiro for entrar em janeiro, esse dinheiro for entrar em julho, mas que o clube se sinta seguro. É um atleta jovem, com potencial muito grande, que eu acredito que tem um futuro imenso, trabalhador, está com a cabeça boa, com a cabeça no lugar. Então, assim, é isso só que eu acho ruim. Como você falou, eu pedi para falar com você. Não, você primeiro dá a notícia e depois você pede para falar comigo. Isso que aconteceu. Eu escutei você falando que o presidente tinha sido proibido de entrar no vestiário com os jogadores. Poxa, Beretta, é um absurdo, cara. É um absurdo o que você falou, é um absurdo. Aí, a gente liga para você, você fala que é uma fonte. Eu não vejo isso como uma fonte interna. Se é uma... Tem várias, mas pronto, então... já deu oportunidade para debate. Mas assim, vamos lá, então vamos para ser mais claro. Se eu recebo uma notícia que você assassinou uma pessoa, eu vou lá e vou falar, você matou uma pessoa, eu vou perguntar, realmente você matou uma pessoa? Eu preciso te ouvir. E você não deu a chance da gente explicar. Você foi lá e soltou uma notícia grave, o presidente é a autoridade maior no clube. Como é que você vai barrar o presidente de entrar no vestiário ou de entrar em qualquer lugar? Ele que tem o direito de barrar ou de não deixar a pessoa entrar em determinado departamento. Então, assim, nunca houve isso. A relação é muito boa com os atletas, com a comissão técnica, internamente. Como eu falei, o único problema, e eu sempre fui muito claro, o único problema que a gente teve nesse meio até agora foi esse atraso, que é uma coisa normal, como acontece em qualquer clube. Esclarecemos, pontuamos e falamos como é que ia ser, entendeu? Então, assim, você falou, eu ouvi, você não deu a chance da gente falar a nossa versão, e depois que nós ligamos para você, você se retratou. Eu acho que o caminho mais correto seria, olha, realmente o presidente foi impedido de entrar no vestiário, que aí a gente ia ter a oportunidade de se explicar. Mas enfim, como você falou... Só para deixar claro, pedi entrevistas, eu tinha informações e ninguém quis falar. Aí, a partir do momento que você tem as informações, você tem que dar. Aí, depois já era. Agora, sobre o Diego Torres. Tá, assim, se você acha correta essa maneira, tranquilo, velho. Eu não tenho a capacidade de tentar mudar nada, enfim, nem quero também. Do Diego Torres, pronto. Nós estamos há 2 meses e meio tentando um acordo com o Diego Torres, que é um atleta muito profissional, uma boa pessoa, mas que nesse momento não encaixou. E um atleta não vinha sendo relacionado, quando vinha sendo relacionado não estava entrando por opção, e a gente tem que respeitar. Hoje quem joga na posição dele está muito bem, pelo menos no meu modo de ver. O João vem fazendo um excelente campeonato, se não um dos principais jogadores do time, então é uma coisa natural. E a gente estava tentando um acordo, por ser um atleta com custo-benefício alto, e aí que eu não estou para questionar se está certo ou se está errado, eu estou vendo um momento do clube. Pronto, não foi feito, a gente estudou outra estratégia e oferecemos as férias para ele. No dia que a gente ofereceu as férias, ele começou a aceitar fazer um acordo. E ontem eu finalizei o acordo com ele. Então é o atleta que fez um acordo, só está faltando assinar, o empresário está com um acordo em mão, no qual o clube vai ser beneficiado com menos 35% do que tinha que pagar para ele. Pronto, essa é a situação de um atleta que tem 2 jogos de titular no ano e jogou 8 jogos. É isso que eu estou explicando. Então, é um atleta que tem toda essa importância, mas desportivamente, nesse momento, não vinha jogando. Entendeu? É uma coisa natural. Então, assim... eu só não que eu não entendi, eu entendi, porque eu entendi também quem te procurou para dar todas aquelas informações que você soltou, porque a mesma pessoa que deu aquelas informações para você, ela falou a mesma coisa para mim meia hora antes, por isso que eu sei quem é a pessoa que te passou todo aquele relatório que você soltou, e eu não achei legal. Eu falei, todo esse relatório que você passou para dar a notícia, por que ele não tentou resolver internamente? No momento que ele estava aqui, não seria essa a decisão mais correta? Se nós temos um problema interno, por que eu vou esperar acabar um vínculo para soltar para a imprensa?
porque eu não resolvo internamente. Então foi isso. E para finalizar, que eu não preciso fugir de nada aqui, depois do jogo do Ipiranga, houve um desgaste e uma decisão por parte dele, depois do jogo, que eu não achei correta e chegou ao ponto final. E a gente está aqui para tomar as decisões, e a gente tem que tomar as decisões em prol do clube. Então, se acarretou em tudo isso daí. Não vinha no ano muito positivo, e os números falam por si, e aqui eu não estou falando da carreira dele, nem da pessoa dele, não. Estou falando desportivamente. Se você pegar os números, eles comprovam o que eu estou falando. Ele não vinha no ano muito positivo, tanto que não vinha jogando. Era um atleta muito caro, e para finalizar, ele teve um comportamento que eu não achei adequado. E a gente tomou a decisão que achou que era melhor. E vamos seguir em frente. Fizemos um acordo, o clube vai ter que pagar esse acordo que fez com ele, se realmente ele assinar, que já está com ele. Já chegamos num denominador comum, que ficou bom para o atleta e bom para o clube, e vamos seguir. Hoje está nesse pé. É isso? E sobre prazo? Ah, não. Pronto. O prazo é o quanto antes. O quanto antes, beleza. Se a gente amanhã conseguir esse dinheiro, a gente já paga amanhã esse dinheiro, sabe? O quanto antes, sabe? Às vezes a gente promete que a semana que vem, e se sexta-feira a gente conseguir, a gente quer pagar porque é direito dos atletas. Não tem como a gente fugir disso aí. Mas atrasou 10 dias, é pouco, mas é atraso. Se eu combinei de chegar às 8h30 na emissora lá para dar uma entrevista para você e cheguei às 8h31, eu estou errado, porque eu marquei 8h30. Então é assim que o clube tem que funcionar, mas hoje não consegue. A gente está ciente do erro, sabe? Ninguém está se escondendo, estamos alinhados com os atletas, já reconhecendo isso daí, mas eu acho que hoje isso daí está em segundo plano. Está em segundo plano. O mais importante hoje é o jogo de sábado, a gente vencer para a gente conseguir essa classificação. Bom, daí a palavra do Frontini. Agora sim, né? A palavra do Frontini. E é claro, eu deixei o espaço e até coloquei a entrevista na íntegra com o Frontini, porque ele realmente o Guarani tem o direito e o espaço. Agora, eu tenho aqui no meu celular todas as vezes que eu já pedi para assessoria, foram muitas vezes, e até falei no ar, na Rádio Bandeirantes, na tela da Band, quantas vezes que eu pedi uma entrevista com o Frontini ou uma entrevista com o presidente do Guarani, várias vezes. O que me disseram todas as vezes? Que não era o momento deles falarem. Aí depois, quando eu tive essas informações, eu passei e continuo com as mesmas informações que eu tenho. Tanto é que do Diego Torres está quase concretizada a rescisão e ele realmente tinha recebido as férias para sair do Guarani, não tem nenhum problema com relação a isso. Pode ser que o Guarani economize dinheiro com relação a isso, e se economizar, o Frontini pode vir a público falar novamente. E do Kevin, desde semana passada ele não está treinando, né? Ele recebeu esse período para ficar com os familiares para ir para Portugal. Passaporte ele já tem. Eu citei a negociação, é claro, o Guarani não gosta que a gente descubra antes, olha, não tá 100% porque ele não foi viajar, mas está tudo praticamente certo. O que falta acertar aí? Falta a maneira como o Guarani vai receber, se vai receber em 5 vezes, se vai receber em 3 vezes. O Guarani quer receber em menos vezes. E também, pelo que eu sei, uma outra cláusula que o Guarani quer é, olha, se ele não for utilizado até o final do ano, ele volta. Aí acaba essa situação de opção de compra. Ele volta para jogar o Campeonato Paulista. Mas para ele já está tudo certo, porque ele já está com a família dele passando os últimos dias antes de viajar. E a questão do presidente, quando eu passei a relação com os jogadores, esse tipo de coisa, ele mesmo depois falou para os próprios jogadores que se sentiu traído com a questão dos atletas fazerem aquela mini greve, algo do tipo. O relacionamento, o ambiente não estava bom. Se agora está bom, se resolveram a parte financeira, o Frontini, se ele quiser, ele pode vir todos os dias aqui falar que ele vai ser muito bem-vindo. Inclusive, a gente estava conversando depois da entrevista em alto nível normalmente. Eu até citei para ele, eu falei o seguinte, olha, todas as dúvidas que eu tinha antes, eu procurava o Farney Coelho e o Farney Coelho me respondia tudo.
me respondia fora do ar tranquilamente, todos os dias. Com você a gente não tem acesso, e eu já pedi tanto para você quanto para o Rômulo mais acesso para perguntar as coisas. Agora, eu vou sempre passar os dois lados, isso eu vou fazer e não tem problema nenhum, não tem briga com o Frontini, vou falar com ele todos os dias e vou continuar perguntando, e o que eu souber e tiver que falar, eu vou ter que falar. Quero ouvir os comentaristas, mas antes deixa eu pagar um break que já está atrasado. 19h14. Esporte em debate na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Atenção, torcida bugrina! Chegou o sócio campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o sócio campeão corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Vamos lá, Tigrão, pagamos aqui o comercial. Você sabe que o comercial é mais importante do que todos nós, né? Porque sem o comercial não tem nós, entendeu ou não? E o meu que é dia 20 também não vai piar, né? Nem o seu, eu nem já, o meu, gastei, nem de ninguém. Eu já gastei o meu que vai entrar dia 20 de setembro. Tigrão, então, tô com saudade. A hora que você quiser me interromper aí pra botar outro comercial, eu paro na hora. Não tem problema nenhum. Agora tá tudo Humildade pago, acima... Tigrão. Tá pago. Então vamos lá. Vamos por partes. O Frontini, ele disse que o Breno deveria ter checado a notícia antes. Você disse que nós demos férias para o Diego Torres e não checou com a gente. Aí ele, no final da entrevista, fala, então, quando nós demos férias, vai vendo. Eu vou morrer, não vou ver tudo, cara. Quando nós demos férias, aí ele aceitou o acordo e o Guarani vai economizar aí uns 35% do que teria que pagar até o final do contrato. Então o Breno deu uma notícia verdadeira. Ele disse, nós demos férias. Agora com relação ao Kevin. Vamos lá. Hoje residem oficialmente, e não fazendo turismo, ou estando lá clandestinamente,
574.195 brasileiros em Portugal. Oficiais, né? Com aquela autorização oficial e tal, já é cidadão de Portugal. Tem emprego lá, ou a mulher teve filho lá, ou foi pai lá, bom, enfim. Oficialmente, quase 580 mil brasileiros. Outros que estão clandestinamente ou que estão passeando, tem mais 500 mil. 1 milhão de brasileiros em Portugal. Para quem não sabe, para entrar na comunidade europeia, na zona do euro, não há necessidade de visto. Se tiver passaporte, está válido, compra a passagem e desce lá. E tem, salvo engano, 90 dias. E quando o cara vai para trabalhar, aí lá ele regulariza lá a situação dele. Não é igual entrar nos Estados Unidos, que você tem que ir atrás de visto. Para entrar na China, tem que tomar vacina disso, daquilo, da febre amarela, vacina contra a gonorreia. Não tem isso. Passaporte e passagem na mão, viajou. Aí ele disse não. Então o Breno disse, ele não está treinando e foi para casa. E está fechado lá com o Penafiel. Ou faltando pequenos detalhes. Aí vem o Frontini, você devia ter falado com a gente. Você não praticou de forma correta. Você teve a notícia e não confirmou. Pronto. Agora ele no final da entrevista, mas o que ele está fazendo na casa dele? Ele não está em casa, ele está atrás da documentação. Porra, mas que documentação é essa para ir para Portugal? Então ele admitiu que o jogador está indo para Portugal, porque ou está tirando documentação para ir para o Parque Portugal, que é ali na Lagoa do Taquaral. Então, se está tirando documentação para ir para Portugal, é porque o negócio caminhou. Então o Breno falou a verdade. Ah, mas você devia ter checado. Mas eu tenho a notícia. Eu tento falar com você, não consigo. Eu vou deixar a concorrência dar na frente. Bom, então, segunda coisa. E a terceira, que ele ficou mais indignado, mas parabéns para o Frontini, que colocou a sua insatisfação, fez o seu protesto, aproveitou a coletiva para dizer da sua insatisfação, mas foi educado. Não veio com gritaria, não veio com ofensa. Depois conversou com o Breno, como o Breno acabou de dizer, educadamente, e está tudo certo. E a última, que de toda a indignação, né, foi a seguinte: você disse, isso é um absurdo, que o presidente não era bem-vindo no vestiário. Só que ele não sabe, e eu sei, que o Breno conversa com os jogadores também, como bom grande repórter que é, para falar no ar e bancar. Então o Breno não tirou isso daí de uma bola de cristal. Ele obteve informações. Concluindo... Então, ele fez uma bela defesa do presidente, é ele que manda, tá tudo certo. Democracia é isso. Agora, comparece mais, né, Frontini? Você sempre foi tão bem recebido. E outra coisa, jornalismo fazemos nós aqui. Tá, nós aqui. Então, se você quiser militar no meio, credencie-se e você será muito bem-vindo, que você fala muito bem. Agora, enquanto diretor ou executivo de futebol, você é executivo de futebol e notícia nós damos. Primeiro. Segundo, se você quiser, encerrando, se você quiser que a gente concorde com um time de mais de 2 milhões e que está na 7ª colocação e ameaçado de não se classificar, que a gente venha aqui e faça o papel da vaquinha de presépio, a gente não vai fazer isso. Você pode tirar o seu cavalinho da chuva. Então, cada macaco no seu galho. Você é executivo de futebol e a gente dá notícia e elogia ou critica. Agora, ensinar a gente a fazer jornalismo, acho um pouco de pretensão demais de sua parte. Mas parabéns pela educação, apesar de eu não concordar com nada que você falou. CH, quero ouvi-lo. Ah, Batista, o Frontini foi muito mal, né? Teve uma coisa positiva destacada pelo Tigrão, é verdade, ele foi muito educado, né? E ele é um cara educado e é um cara inteligente.
mas querer rezar terço para a gente, sem arrogância nenhuma, ele não tem essa capacidade, não é? Se ele não comparece para conceder entrevistas, e foi provocado para isso, foi solicitado e não apareceu, então o jornalista ele fica com a sua fonte, não é? Ele não pode esconder informação. E o Breno fez tudo que manda o figurino e a cartilha do bom jornalista. Ele teve a informação, procurou teve lá da sua fonte, procurou a origem e a origem não deu resposta. Ele não pode ficar guardado dentro do bolso com a informação. Então, ele não tem condição, o Frontini, de falar sobre a nossa profissão, porque ele não conhece. Não conhece. Mas teve muita coisa que ele poderia ter aproveitado para esclarecer e, infelizmente, não esclareceu. Eu não gostei da entrevista do Frontini, Batista. O problema é que o dirigente, ele quer que o jornalista tenha o pensamento do dirigente. Aí não tem como, não dá certo. Não funciona assim. O jornalista, a cabeça dele é constantemente para ir atrás da informação. Se toda vez que ele tiver uma informação de uma fonte segura, nenhum jornalista responsável joga no ar uma informação que não seja de uma fonte segura. Se toda vez ele tiver que escrever um texto e mandar para o clube ler o texto, aprovar, aí deixou de ser jornalismo, passou a ser o tal do chapa branca, né? Que se diz aí Aliás, está muito em moda no Brasil hoje, parte da imprensa com relação à política é de chapa branca. Vamos ao Na Lata. Responde na Lata. Vamos ao Na Lata de hoje com acerto encaminhado com o Manchester City. Alan não vestirá mais a camisa do Palmeiras. Atacante foi vendido por cerca de 240 milhões de reais. Na sua opinião, o jogador de 22 anos acerta em ir para a Inglaterra neste momento? Começo com você, CH. É muito dinheiro, Batista. Não tem jeito. Acerta. E para você, Breno Beretta. Sem volume, sem som, o Breno Beretta, eu vou então com o Tigrão. E aí, Tigrão? Acerta, Batista. Tigrão? Sim, acerta. O Flamengo abriu negociações com o Dinamo Moscou. Venda do equatoriano Gonzalo Plata. Se você tivesse o poder da decisão, negociaria o jogador ou manteria ele no elenco rubro-negro? Começo com você, Tigrão. Manteria no elenco. E você, CH? No caso dele, não vai conseguir vender por muita coisa. E o Flamengo está disputando várias competições aí. Não, eu ficaria com o jogador. E você, Breno Beretta? Também ficaria com o jogador. Qual o seu palpite para o Clássico Mineiro no jogo de ida da Copa do Brasil? Cruzeiro, Atlético ou empate? Começa com você, bebê. Eu acho que o Atlético ganha hoje, Batista. E para você, CH, qual é o seu palpite? Cruzeiro. E você, Tigrão, está com um palpitômetro carregado? A cartucheira está carregada ou não? Falei com a cabritona antes. Hoje eu tô com a ponto de bala. Tigrão. O jogo é no Mineirão, saudade. mando do Cruzeiro e a maior parte da torcida do Cruzeiro. Pra mim dá Cruzeiro hoje. Semana que vem é lá na Arena MRV, é outra história. Pra mim hoje, o Cruzeiro sai na frente. Quartas de final, 21 horas é o horário do jogo Mineirão. Cruzeiro e Atlético Mineiro. Pedro Piscinato, destaque final da Ponte Preta e a sua despedida. Destaque final é que a reapresentação do elenco ponte pretano está marcada para amanhã,
pela manhã no CT do Jardim Olina. Eu estarei lá acompanhando de perto essa reapresentação dos jogadores a ver. Vão permitir? Não, mas pelo menos acompanhando ali do lado de fora. Ah, bom, achei que iam permitir você acompanhar a reapresentação. Falei, opa, o negócio tá mudando, ué. Não, mas estarei lá. Tem um abacateiro grande do lado de fora, ele fica lá em cima. Vou ficar indo e voltando do lado de fora do muro. Vou ficar passando na Anhanguera, ele vendo fica em se cima eu da consigo árvore. dar uma olhada. Fica em cima da árvore comendo abacate e vendo o trem. Breno Bereto, seu destaque final e a sua destaque final do Guarani e a sua despedida. Bom, Batista, jogadores do Guarani amanhã treinam pela manhã mais uma vez. Humberto Louser tentando definir o time para encarar o Brusque no próximo sábado com promoção de ingressos. R$10 para o torcedor com a camisa do Guarani. No tobogã, embaixo do tobogã e também na cabeceira de entrada. Um abraço a todos e até amanhã. Valeu, CH. Um abraço para você e até amanhã, CH. Outro abraço, até amanhã. E o Laco tá dizendo, Batista, a cabritona está apaixonada. Tigrão, tô com saudade. Valeu, Tigrão, um abraço e até amanhã, Tigrão. Cabritona com essa chuvinha, hein? Fica até liso. E mais uma coisinha só, boa noite, mais uma coisinha só. Quando os jogadores do Guarani fizeram greve e não quiseram treinar, nós ficamos aqui batendo nos jogadores e não dissemos que nem o Frontini, nem o Hélio Cizenando e nem o Rômulo tiveram poder de persuasão para demover os jogadores da ideia de não treinar. Isso o senhor Frontini não citou no seu protesto educado. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. Final do programa. Muito obrigado a todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar. Na sequência, vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Vonder, precisão e qualidade em medição, treina é Vonder. Sete horas 31 minutos. Boa noite a você que está na Bandeirantes nesta